E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. GGzinho tá aqui do meu lado, o homem do vlog da torcida. Você apareceu lá, hein? Deu seu estrelismo lá. Pois é, né? Dei ali brilhantou o meu alô. Mas é o que eu falo, né? Quer aparecer no vlog da torcida, quer aparecer na TV Palmeiras, procura por esse cara aqui nas imediações do Allianz Parque, da Arena Barueri. Sempre quando o Palmeiras é mandante, o GGzinho tá por lá nos arredores, né, conferindo aquele esquenta, depois dentro do estádio, conferindo também durante o jogo, curtindo a emoção, buscando junto com a família histórias, Palmeiras, buscando histórias. Eu tô até com câmera agora, às vezes, sabia? Pietro, Que isso, hein, pai? Pietro Lobo. Tá me dando a força. Aí que é bacana, mas é isso. Se a galera quiser aparecer na TV Palmeiras, no vlog da torcida, só procurar pelo GG nos dias de jogos no Allianz ou na Arena Barueri. Isso aí. GG, hoje a gente vai bater um papo interessante aqui, cara. Eu acho que a gente nunca recebeu alguém dessa área exatamente. Recebemos da área de culinária, recebemos aqui a Elisa, vencedora do MasterChef, né, que é chefe, etc. Mas alguém que seja um crítico gastronômico, que dê dicas de pratos e que indique pra galera, né, o que comer ali numa determinada região, pratos legais e tal, a gente nunca recebeu, né? Acho que não. Vou falar de um negócio que eu gosto, né, Luizão? Pois é, né? Comida. Quem não gosta, né? Não, e quem não gosta, né? Quem não gosta, né, cara? Quem não gosta? Comer traz prazer, né, cara? É isso. Ainda mais quando é um alimento saboroso e principalmente coisas que às vezes a gente se apega durante o tempo da vida, que nos remetem a outros tempos, à infância e traz lembranças. É muito louco, né, cara? Essas associações que a gente acaba fazendo, o cérebro da gente é meio maluco, como eu gosto de brincar com a galera. Mas quem é o nosso convidado de hoje, GG? Gabriel Gasparini. Conhecido mais como Gaspa Indica nas redes sociais, cara. Prazer, pessoal. Seja bem-vindo. Prazer, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Adoro estar nesse ambiente de Palmeiras. É uma das paixões da minha vida, assim como comida, como vocês estavam falando aí. E são duas coisas que me acompanham desde que eu era pequeno, né? Então, não nasci nesse mundo de influência e tal, mas sempre fui referência entre amigos para escolher onde comer, o que comer, enfim. E aí a minha vida foi levando esse rumo. Hoje, inclusive, já dou dicas até para alguns atletas do Palmeiras. O Lomba me pede dica direto. O Luan, que tá no México, acabou de ser campeão também, vira e mexe, troca ideia. Mas é isso aí, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E já começa contando pra gente essa sua ligação com o Palmeiras, como é que ela começa, é de família, não é? Quem que foi o principal influenciador? Sem dúvidas, meu principal influenciador foi meu pai, obviamente, família italiana, das bem fervorosas de palestrinos, assim, e desde pequeno me levava. Meu pai mesmo fala que ele olha pra trás e via como ele era, entre aspas, irresponsável. Me botava na moto, me levava pra ver um Palmeiras e Corinthians no Morumbi com 80 mil pessoas. Tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, e daí não tinha como escapar. A paixão já ia vir dali e foi crescendo. Acompanhamos muito Palmeiras em loco. Meu pai é doente também e acabei pegando um pouco disso dele. É aquela coisa, né? Não entendi o que estava acontecendo, mas o rolê era bom. Exatamente. E é uma coisa que agora eu vejo. Eu ainda não tenho filho, né? Mas vejo meus amigos que têm filho. Que eles fazem aqui no Allianz cara, você tem que trazer teu filho pro teu lado de todas as formas. Então dá sorvete, dá sanduíche, dá coxinha, dá tudo aquilo que ele não... Porque se o jogo for ruim, dane-se. O importante é que o filho gostou do programa, né? Ele gostar. Boas dicas aí, tá vendo? Ele gostar do ambiente, você tem que tornar o ambiente agradável pra ele. Mais uma vez, pega a pessoa pelo quê? Pela comida. Exato. Com certeza. E vai gerar lembrança afetiva, com certeza. Com certeza. Porque provavelmente ele vai comer aquele hot dog que nem era o melhor da vida dele, mas que tinha um valor especial porque ele tava no Allianz, porque ele tava vendo o Palmeiras, tava com o pai dele, enfim. Mas além dessa influência familiar, né, você tem recordação assim de quando você começou a entender mesmo, tipo, o que era e quando aquilo começou a fazer parte do pertencimento mesmo, tal? Com certeza. Eu frequentava bastante Palestra Itália, muito com meu pai, né? E eu lembro que, assim, minhas primeiras memórias de fato foi quando eu tava ali com 8 a 10 anos. Eu lembro alguma coisa daquele Palmeiras de 96, lembro de um 8-0 no Botafogo e tal, mas eu lembro que, assim, o que me pegava mesmo
campeão era o dia seguinte na escola. E aí era uma coisa que eu tinha um negócio que eu acho que é coisa de criança doida e já apaixonada pelo Palmeiras, né? Cada vez que era uma vitória mais importante, eu colocava mais camisas pra ir na escola. E eu lembro quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores de 99, que eu fui no jogo com meu pai, o meu dia seguinte eu parecia um esquimó. Eu coloquei acho que umas 5 camisas, blusa, e era julho, era frio, né? Então eu chegava e aí eu queria mostrar pros amigos que eu tava com mais camisas, assim, então eu era um doente completo. Isso é muito afeto que eu tenho por essas memórias. Chegou no dia seguinte parecendo o bonequinho daquela marca de pneu lá, que inclusive tem um Michelin. Todo fortinho, cara. É verdade. Daí ele falando isso, Luizão, eu me lembro que quando eu era criança, eu ia pra escola também com a camisa, só que tinha que usar uniforme, né? Então não podia. Tinha que ir por baixo, né? Aí eu colocava por baixo, tava nem aí. O importante era estar com a camisa, velho. A minha escola não precisava de uniforme, então eu podia ir com quantas fosse, né? Chegava na aula de educação física aí, que eu nem sabia. Eu tirava e nossa, lá exigia e tinha que ir com uniforme, senão não entrava, né? Então era isso. Mas quando. Isso é notório, né? Quando o time vence, cara, o dia seguinte na aula era totalmente assim. O dia. E esse time de 96 que você comentou, que você lembrou do Botafogo, foi uma época que eu peguei ali, né? Que foi a época que eu entendi de fato, tal, futebol, etc. Foi o time que eu mais acompanhei, o que mais me marcou. Eu lembro que chegou uma época que a gente já meio que, no domingo, a gente já tipo assim, falava, bom, amanhã é dia de estar tranquilo, porque era jogo sim, jogo não, vitória, a gente só perguntava assim, quanto é que vai ser? Porque não tinha essa preocupação, porque aquele time era muito bom. Era muito bom. Então a gente só perguntava quanto é que vai ser. Aí um dia era 4 em um, era 7 no outro, era 8 no Botafogo, era 6 no Santos, na Vila Belmiro. Aí era fácil na escola, né? Exatamente. Mas também, assim, vamos ser honestos, né? Depois fui pra faculdade, aí foi época de vacas magras. Aí foi a minha época de escola, aí eu me lasquei. Nossa senhora. Tanto que aquele título paulista de 2008, pra mim, ele foi uma redenção, assim. Sim. Foi um negócio que eu pude voltar a gritar dentro de um ambiente que eu só tava sendo oprimido ali, né? Sim. Porque foi de 2001 a 2008 sem nada. Então, mas aí voltamos, e aí é maravilhoso viver essa fase que a gente tá vendo agora, com a idade que eu tô agora também, porque agora é isso, não existe possibilidade de não estar presente, seja jogo em casa, seja jogo fora, fui pra Dubai, fui pra Montevidéu, fui agora pra Bragança, enfim, então tô em todos, eu hoje, ultimamente eu tenho tido mais paixão ainda por ir nos jogos fora do que nos jogos em casa. Eu acho que assim, a gente até vai falar mais pra frente sobre isso, mas... até do mesmo jeito que eu, Luiz, que a gente trabalha aqui dentro agora com os jogadores, você deve sentir isso também, tipo, porque antigamente você ficava vendo na TV ou no estádio, tipo, agora você tava falando pra gente que você conhece os caras vêm falar com você, é um sentimento muito da hora, né? Muito, é muito legal. Eu tava aqui, inclusive, tempos atrás, teve um churrasco de confraternização dos caras, tá? Sentar com os caras. É a realização de um sonho, é bem isso aí mesmo. Mas como a paixão é muito forte, por mais que eu no caso, assim, já esteja um pouco envolvido, não passa de jeito nenhum. É um negócio que dá vontade de estar sempre perto, de sempre... Sejamos honestos, né? Aproveitar cada minuto dessa era que a gente tá vivendo agora, porque a gente que foi forjado nessas derrotas, a gente sabe muito bem como é que é isso, né? Então, eu tento até pregar um pouco disso pra essa molecada mais nova que tá achando que o futebol é esse Palmeiras de 2015 pra cá, né? Fica um ano em segundo lugar, é crise, né? É crise, meu Deus nossa senhora. Eu fico imaginando daqui um tempo, na verdade, quando a gente tiver com a idade mais avançada, que vai ser uma parada parecida com o que a gente ouvia dos mais velhos nos anos 90. A primeira e a segunda academia. Que é o que meu pai me fala aqueles sempre. Times e tal. E a gente vai ter isso. Sim. A gente vai ter essa nostalgia de contar pros mais novos. Olha, falar que a gente viu. Esse período aqui, essa história aqui, a gente precisa contar. Porque, olha, não é só isso, tem muito mais coisa e tal. E vai ser curioso, cara, tá desse outro lado, né? Desse lado que vivenciou a história e poder contar pros outros, porque é muito louco, cara, esse universo que a gente vive. Apesar que hoje tem tudo praticamente na palma da mão, né? Sim. Mas nada melhor do que a palavra de quem vivenciou aquilo. Com certeza. Né? Meu pai mesmo fala muito isso, ele realmente enxerga que esse Palmeiras de hoje é a terceira academia, porque...
é muito semelhante, obviamente em estilo de jogo e tudo mais, porque o futebol mudou como um todo, mas nessa determinação, nessa garra, nesse comprometimento que o time tem com a vitória, sabe? Com trazer resultado. Então, ele me fala mesmo. Tanto que meu pai considera a zaga da vida dele, Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Caraca. Tranquilo assim, né? Mas bastante gente fala isso, né? Passa nada, nem Wi-Fi. E o louco também é que, tipo assim, eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo, tipo, um time top, assim, sabe? Desde que eu sou palmeirense. Mas vocês já viram, né? Tipo, a época de 90 e tal. De 96 pra mim é... Só que eu acho que a gente só começa a dar valor mesmo, assim, depois que passa, né? Com tipo, certeza. a gente tá falando aqui, a gente reconhece e tal, mas era o que você tava falando. Daqui um tempo que a gente vai olhar pra trás e vai falar, caraca, a gente ganhou, tipo... Sim. Chegou em 6 finais de Paulista em 5 anos. Não, perdi as contas até. Chegou em 6 finais e ganhou 4. Isso, em 6 anos, né? Anos. Não, então, é bizarro, cara. Bizarro, então... Tem que aproveitar. E pra nós ainda tem o agravante, né? Que a gente literalmente viveu esse período. Não é só, tipo assim, eu vi, eu acompanhei. Não. A gente viveu e a gente só vai ter essa dimensão mesmo lá na frente. Que a gente vai olhar e falar, caraca, velho, esse período aqui foi sinistro. Né? Sim. E eu tava lá. E que perdure aí. Vambora, isso aí, vamos aproveitar. Vamos perdurar até dizer chega, cara. Mas, ô Gaspa, eu vi aqui que você é formado em administração. Quando é que foi que mudou a chavinha pra ir pro lado da culinária? Sim. Ou, tipo, já tinha interesse pela culinária antes, já desde mais jovem, antes de fazer administração? Como é que se deu esse seu lado profissional? Minha família é uma parte italiana, uma parte árabe. São dois estilos de família que a comida é muito presente, né? Aquela coisa de mesa farta, de sempre o almoço do domingo, e aí a avó não deixa você parar de comer e te enfia mais comida. E é aquela coisa, e é verdade mesmo, dos dois lados, tanto no italiano como no árabe. Tá muito fraquinho, fala mais um pouquinho. Então, naturalmente, assim, eu já cresci comendo bem e gostando de comida. Quando eu tava ali na parte de decidir caminho para a universidade e tudo mais, eu tinha pensado em fazer gastronomia. E isso, imagina, estamos falando de 2005. E aí meu pai, mais uma vez, entrou em ação e falou, puta filho, na época ainda, inclusive, gastronomia não tinha nem glamour, assim. Era um negócio que, imagina, era você virar cortador de batata ali, chefe, nem não tinha essa visão. Depois que os grandes documentários, séries de TV, como Masterchef e tudo mais começaram a aparecer. E aí meu pai falou, pô filho, se você realmente gosta... Meu pai me levava muito pra comer, minha mãe também sempre gostou. E meu pai falou, se você realmente gosta, espera. Lá pra frente, se você precisar de alguma ajuda, eu te ajudo, mas eu acho que você devia fazer alguma coisa um pouco mais abrangente. E aí eu acabei caindo na administração. E caí na administração, só que essa luzinha aí da gastronomia sempre ficou muito presente. Trabalhei 6 anos em empresas, sendo que nos 5 primeiros anos eu trabalhei diretamente com o mercado de bares e restaurantes. Então eu trabalhava em empresas de bebida que ativavam bares, restaurantes, etc. Então ainda me alimentava um pouco disso. No último ano eu fui trabalhar com loção hidratante e creme dental. Caraca. E aí minha vida ruiu. Aí eu achei um inferno, chato, não gostava. E o que aconteceu foi que no final de 2014 eu saí, sendo que 3 meses antes eu tinha lançado o tal do Gaspa Indica, porque meus amigos falavam que eu tinha que ter um blog. Na época era blog, ainda um blog, um Instagram. Cheguei a fazer blog. E aí apaguei todas as minhas fotos pessoais e comecei a deixar só comida. Eu já postava comida. Começou a vir seguidor, essa coisa. Na época, imagina, acho que a única influenciadora mesmo era a Gabriela Pugliese. E começou a vir seguidor e papapá. Quando eu vi, falei, cara, saí da empresa, fui demitido da empresa, olhei e falei, tô com uma grana aqui que eu consigo ficar 1 ano. Aí o lado do administrador falou mais alto, né? Consigo ficar 1 ano sem trabalhar, morava com a mãe ainda, gastos reduzidos. Vou apostar nisso. Meu pai, todo mundo que eu conhecia me chamou de louco, mas eu sustentei a decisão, falei, vou apostar, vamos ver como é que sai isso daí. E foi. Aí o meu lado administrador da história também ajudou muito, porque eu, além de gostar de conhecer restaurante e tudo mais, eu planilhava tudo. Então eu tenho tudo por nome, por bairro, por gênero, com o contato da pessoa, a nota que eu dou. Então eu tenho, isso aí virou na época uma grande base de dados. E começou a vir muita startup voltada para o setor de alimentação na época. Então, Rappi, iFood, Chef's Club, blá, blá, blá. E esses caras precisavam de um norte, eles não tinham muito, tipo, eles
botavam uma pessoa para fazer o comercial deles e trazia, a gente precisa melhorar a nossa plataforma de delivery. E botava lá uns restaurantes qualquer que não chamava público. E aí eu comecei a prestar consultoria para esses caras para deixar a plataforma deles com restaurantes mais interessantes e tudo mais. Então já começou a rentabilizar ali. Aí foi indo, o Instagram foi crescendo e no paralelo eu fui tocando esses jobzinhos, enfim. Até que depois de 5 anos, o Gaspa Indica é de 2014, depois de 5 anos eu fui convidado para participar do Aprendiz, o reality show lá do Justus. E eu ganhei o Aprendiz. Aí o negócio cresceu, estourou e hoje eu não só tenho a página, o Gaspa Indica, mas como eu tenho um bar, o Sarjeta, que fica no Brooklyn, eu tenho um e-commerce de vinho, que chama Curavino, então vinhos de baixa intervenção, e comecei a abrir mais negócios no meio da gastronomia. E aí foi assim que as coisas foram caminhando para mim. Caraca, mas é muito louco, né? A gente vê essa trajetória que se inicia na administração de empresas, porque, cara, pode parecer uma baboseira o que eu vou dizer aqui, né? Mas tem muita gente que não conhece a fundo o curso, os ensinamentos, os caminhos, e acha que a administração é um negócio genérico, né? Tem muita gente que às vezes quando se pergunta, o que você estuda? Eu faço administração. Aí vira e fala assim, não sabe o que quer da vida. Tipo assim, não sabe o que quer da vida. Aí foi no genérico. E não é, cara, porque, cara, administração é um dos cursos mais ricos em conteúdo e mais abrangente que a gente tem no mercado. Logicamente, a gente tem outros que podem se inserir nesse mesmo centro, sim, mas eu acho que nenhum consegue ser tão amplo quanto a administração, G. Porque é o seguinte, não te restringe a nada. Sim. Você consegue trabalhar desde dá uma base pra tudo, um ramo mais básico, sabe? Tipo, o mercadinho do bairro ali, até o ramo empreender, mais top, assim, ou então virar diretor de empresa. Vendas, etc e tal. Então e a galera às vezes olha o curso assim com um olhar de, puto, meu genericão e tal. E até planejar a própria vida, igual você tava falando, exatamente, né? Você teve uma base ali, tipo, quando você saiu, você... o mais legal, acho, de administração é que ela não te forma só profissionalmente, ela te ajuda no pessoal, porque a administração tá em tudo, tá? A administração da sua casa, tá na administração do seu planejamento financeiro, de que você vai querer daqui a um tempo. Então, realmente, eu acho que foi uma decisão acertada, sim, e recomendo super o curso. Mas, ô Gaspa, quando você começou com o Gaspa Indica ali e tal, dá umas indicações, etc., tem algum momento que chegou alguma pergunta, algum comentário pra te falar assim, pô, obrigado, essa dica foi muito boa, que você olhou e falou assim, caraca, essa pessoa que me viu, como assim e tal? Teve algum desses assim que você olhou e falou, meu, como assim? Como que chegou até aqui? Cara, é muito louco isso, né? Porque hoje em dia parece meio básico, né? Quantos anos você tem, GG? Vou fazer 30. Você tem 8, quase 8 a menos que eu. Você já vive esse mundo de que o celular, a influência tá tudo ali, né? Sim. Mas no começo era muito estranho você ser reconhecido na rua, a pessoa vir falar com você, e até pessoas às vezes que você nem tinha ideia que te seguiam e estão falando, tipo, sei lá, acho que teve um dia que foi o Ivan Moré. O Ivan Moré pegou e me mandou uma mensagem falando assim, pô, Gaspa, me ajuda aí, queria um lugar tal. Falei, caraca, da onde surgiu o Ivan Moré? Ivan Moré, tá vendo? Caramba. Mas é muito doido mesmo. E aí hoje o legal é isso, né? Hoje eu uso também para estar próximo de pessoas que eu admiro, como os jogadores do Palmeiras e tudo mais. Sim. Caramba, e você nunca teve problema de se lançar, palmeirense e tal, dica, a galera nunca tentou meio que... Não, nunca tive, mas no começo eu meio que não fazia tanta questão de mostrar que eu era palmeirense, porque era um território ainda muito inóspito. E, obviamente, tem gente louca em tudo que é canto, né? Sim. Então eu falei, cara, pô, é um negócio que eu tô tentando me consolidar aqui. Eu não quero criar nenhum tipo de rejeição. Então eu acabava escondendo um pouco esse lado. Depois de mais velho, cara, você vai vendo e fala, mano, eu sou eu. Eu tenho que mostrar quem sou eu. Eu sou um palmeirense doente. Hoje, se você abrir meu feed lá, a primeira foto sou eu com a camisa do Palmeiras lá em Dubai, lá no deserto do nada. E é isso mesmo, entendeu? E teve algum momento que... Teve alguma crítica, alguma avaliação que te gerou algum problema, que alguém não gostou, cara, e foi tirar, tipo, satisfação? Por política minha, desde que eu abri o Gaspa Indica, o que eu faço? Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu não publico. Então, por quê? Porque eu comecei a aprender o que tem do outro lado, né? Do lado de lá, de restaurantes e tal. São pessoas que muitas vezes estão trabalhando também como você e que podem estar num mau dia. Às vezes a experiência que eu tive não reflete o que o lugar entrega e tudo mais. Então, o que eu faço? Quando eu como e não curto, eu não posto. E se é um lugar que eu vejo que tem futuro, eu converso com o cara.
Eu explico pra ele, eu falo, pô, ó, eu acho que isso aqui faltou aqui, eu acho que, pô, você poderia ter melhorado aqui, o atendimento hoje deixou um pouco a desejar, talvez você botar uma pessoa, e agora que eu entendo também, porque eu tenho estabelecimento, eu consigo falar com mais propriedade pras pessoas o que ela deveria corrigir, e eu me coloco muito mais do lado do empreendedor de tentar fortalecer o setor do que de simplesmente querer ganhar like ou engajamento em cima de uma crítica que pode prejudicar o estabelecimento, entendeu? Então, aí por isso acho que eu acabei ganhando também muita credibilidade, porque eu também não aceito nenhum tipo de permuta, dinheiro para falar bem de restaurantes. Então, hoje, assim, como influenciador, o meu trabalho é com marcas. Sim. Marcas que queiram se associar ao perfil do Gaspo Indica. Pô, já fiz trabalho com, sei lá, desde marcas de cerveja, cartão de crédito, automobilística, etc, etc. Mas no setor de restaurante, de comida, eu não aceito R$1 e não aceito parceria. É só público que eu gosto. Mas legal ele falar isso, né? Sim. Porque, tipo, a gente até conversa direto sobre isso, que o hate hoje em dia é o que... É o que vende, é né? o que vende, né? É o que vende. Então, tipo, seria, digamos assim, muito mais fácil pra você começar a meter o pau nos restaurantes, tipo, aí a galera ia compartilhar, nossa, olha o que ele falou e tal, mas é o que você falou. O outro lado, de quem recebe essa crítica, tipo, meu, pode acabar com o negócio todo do cara ali. Não, e esse além papel do negócio dele do cara, quantas pessoas não são envolvidas nesse processo? Então, não, né, exato. tipo... E aí esse papel dele aconselhar, ajudar a pessoa a melhorar, Sim. meu, é fundamental, muito da hora. Sim, não, mas a visão que ele tem é muito bacana. E aí eu até complemento que tem um outro porém que o pessoal fala assim, né? Se você não gostou, você vai indicar pra quê? Exatamente. Tipo assim, você vai falar, você não vai indicar pra ninguém. E o que eu costumo dizer também é que, assim, as pessoas são diferentes. Do mesmo jeito que os lugares, cada um tem o seu propósito e a sua proposta em si, as pessoas são diferentes. Às vezes eu gosto de um lugar que eu quero um lugar mais simples. Eu não quero afetação, não quero guardanapo de pano, não quero ver e serviço. Eu quero comer minha comida e tá tudo certo. Só que... E isso é um papel que, assim, até hoje, no Gaspo Indica, eu respondo absolutamente todas as pessoas que me escrevem. E é muita gente. Só que no fim, eu acabo conseguindo ter uma leitura do perfil dessa pessoa. Então, às vezes eu sei que aquela pessoa, eu dei uma olhadinha na foto do perfil dela. Eu já vi que ela é mais chique, que ela é mais arrumada. Eu não vou indicar um boteco pra ela. Porque eu sei que se ela for no boteco, ela não vai gostar. E às vezes ela não tem esse discernimento de entender que não é porque ela não gostou que o lugar é ruim. Às vezes o lugar só não tem a ver com o perfil dela. Sim, legal. Aí é muito louco isso, né? E que eu até me uso como exemplo, né? Tipo, eu tenho pouco conhecimento de e lugares e referências de restaurante. Inclusive, quem me ajuda muito é o Luan, da assessoria aqui do Palmeiras. O Mion. Toda vez que eu quero ir em algum lugar, eu encosto. O Mion gosta. Pô, queria ir num lugar assim e tal. Aí ele me fala, Luizão, vai em tal lugar, tal, não sei o quê. E até brinco, quando a gente viajava, quando eu viajava com a delegação do Palmeiras, né, fazer bastidor, etc., eu sempre tive um paladar mega infantil. Então, tipo assim, tem muita coisa que eu não conheço, muita coisa eu não como por birra, que eu nem provava. E quantas vezes em viagem a gente parava pra almoçar em algum lugar, eu sempre sentava do lado do Luan, né? Porque eu falava, tem muita coisa que eu não manjo. Chegava lá na mesa, tinha 7 garfos diferentes, 7 facas diferentes, eu ficava assim, ó. Tipo, por onde eu começo? E agora, né? E agora? Aí ele que sempre me indicava tal. E aí ele sempre falava, Luizão, experimenta isso aqui. É tal carne, é isso, isso e isso. Eu falava, tem certeza? Ele, não, vai na boa. E eu ia. Ou então algum doce diferente. Então, cara, ele é um cara que tem um conhecimento bacana e sempre me ajudou. Super, o Lu é ótimo. E aí hoje eu vou vendo isso, né? A gente recebeu o Bertolazzi aqui, e o Bertolazzi falou do Zena, né? Lá a casa dele, o Zena Cucina e tal. E eu fui, eu não conhecia, né? Bem, é outra vibe, né, pra mim. Mas eu fui, não conhecia, falei, caraca, meu, é diferente, é muito louco. E é legal que quando você começa a experimentar esses lugares diferentes, você começa a ver culinárias diferentes, você abre, assim, teu horizonte, cara. Você começa a ver umas coisas, assim, que você não tinha ideia, que você achava que era ruim. E uma coisa que eu costumo dizer é, o paladar não retrocede. Uma vez que você... Parece tipo fase de videogame, sabe? Você desbloqueou aquela fase, você nunca mais volta atrás. Abriu o paladar, e aí muita gente às vezes tem um trauma na infância que a sua mãe fazia uma berinjela que ela te obrigava a comer, e aquilo lá, você falou, não aguento mais. Tem vários desses aí. Só que aí, às vezes você vai conhecer uma berinjela sendo feita de outra maneira, e você vai testando, vai provando, e uma vez que você desbloqueou a berinjela, você nunca mais vai voltar a não gostar de berinjela. Uma curiosidade, eu tenho com fígado. O cheiro. Eu tenho uma lembrança de infância. É isso. Do cheiro que só de você falar pra mim, Luizão, hoje no almoço é fígado. O cheiro vem assim, do nada. Sim. E eu não consigo comer, cara. É isso. Eu não consigo comer.
E se eu disser pra você que talvez dos meus 8 anos pra frente eu tenha comido fígado, eu vou estar mentindo, porque nunca mais eu comi, cara. Total. Fora que tem muita coisa que, tipo, combina com certas coisas também, né? São Sim, exato. De repente, com uma outra coisa não fica tão bom, mas se Total. você comer com outra coisa ali... Eu muita tinha gente não isso sabe com disso. beterraba, quando eu era menor. Eu não curtia beterraba. Aí até que depois de um tempo, né, nessa vida já comendo de tudo, quando eu fui ver, eu comi um prato que essencialmente ele era vários tipos de beterraba com cordeiro. E, cara, tava sensacional. E daquele dia em diante, eu nunca mais esqueci. Aquele dia em diante, a beterraba, pra mim, ela tava desbloqueada. Já não tinha mais problemas com beterraba. Legal. Ô, Gaspa, e hoje, lá na sua casa, né, no local que você montou, tem culinária sua? Tipo assim, coisas que você, com essa vivência toda, você olhou e falou, pô, peraí, dá pra fazer um negócio legal aqui. Que geralmente os pratos nascem geralmente são nas reuniões de amigos, né? Que você Sim. faz ali, recebe os amigos em casa, faz uma vez ali, um amigo come e fala, pô, Gaspa, esse negócio aqui é bom, cara. Aí você vai crescer, daqui a pouco você lança aquilo ali e Cara, dá certo. o que eu mais gosto de fazer é aquilo que eu mais como. E eu gosto de comidão, sabe? Com alma, com tempero, com fundo, assim, que a gente fala, né? Então eu gosto de fazer longos preparos. E aí desde massa, eu tenho feito muita massa, adoro fazer massa. Desde fazer a massa até, tipo, puxar a massa, que faz toda a diferença. Sanduíches, e eu amo fazer arroz. Mas não arroz branco. Uhum. Arrozes em geral. Então, puta, faz um caldo, pega um camarão, descasca o camarão. Faz o caldo com a casca do camarão. Aí faz um caldo ali com salsão, alho poró, cenoura, blá, 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 junta. Aí deixa o arroz cozinhando. Aí puxa. Aí faz aquele arrozão de frutos do mar, arroz de porco, arroz de costela. Inclusive tem um arroz de costela muito bom no meu bar, chama Sarjeta. Você vai adorar. Agora que você já foi no Zena... Tá até... Nossa. Agora que você foi no Zena, eu faço questão de receber vocês dois lá no Sarjeta. E o arroz de costela... Sábado é meu aniversário, hein, ó. Oh, é? Esse agora? Sábado é meu aniversário, hein, ó. Pô, tá mais do que convidado. Ó, Se que quiser, você me avisa. Ele falou arroz de costela, a cabeça já levou, já. É igual o Homer Simpson, já subiu as 3 bolinhas aqui, já tô imaginando. Esse eu acho que dificilmente você vai ter alguma rejeição, porque é arroz com costela, caldo de costela e 2 zoiudos estalados em cima. Nossa senhora, meu Deus. Calma, Luizão. Você já almoçou hoje. Já almocei por hoje, né? Mas eu não recusaria esse arroz de costela que ele tá falando agora não, viu, cara? Se eu tivesse pensado nisso antes, eu tinha trazido uma coisa aqui pra gente beliscar. A gente ia ter que parar o podcast pra comer. Começar a comer, queria parar mais. Voltamos em... Sim, voltamos em alguns minutos, algumas horas. Mas, ô Gaspa, qual que é a maior dificuldade dessa área? Tendo começado com o cara que vai nos lugares, que gosta de gastronomia, avalia, gosta, para você tomar essa decisão de acho que hoje eu já posso abrir o meu próprio estabelecimento com o know-how que eu tenho. Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou? Cara, você diz na hora de abrir o Sarjeta em até si. de tomar essa decisão, porque não é uma decisão fácil, né? Você não é. espaço. Hoje, se você for me perguntar hoje, a maior dificuldade que existe no setor de alimentação é mão de obra. A mão de obra, pensando até nessa questão de mudança de gerações e tal, a galera que vai vindo mais nova é uma galera que tem uma outra cabeça. Você não tem mais aqueles garçons ou aqueles atendentes que, puta, o cara veio do Nordeste, batalhador, chegou no Brasil, chegou em São Paulo, começou a trabalhar desde fundo, quer uma carreira, quer se estabelecer no lugar. Hoje, um dia o cara tá lá fazendo um freela, no outro dia ele já tá pegando, fazendo iFood, motoboy de Uber, etc. No outro dia. Então é muito difícil você estabelecer equipe. E aí, quando você tem essa dificuldade de estabelecer equipe, você não consegue passar cultura. E quando você não... Cultura, eu digo, do estabelecimento, né? Cultura do lugar e tal. E aí, quando você não consegue passar a cultura do estabelecimento, o propósito daquele lugar, fica muito difícil disso chegar na ponta no seu cliente. Então, se você não tá ali no dia a dia, acaba sendo bem mais complicado mesmo, sabe? Mas na hora de abrir, cara... Você tem que se munir de pessoas que tenham capacidades complementares, assim. Eu sempre digo, é muito difícil abrir um negócio sozinho, mas ao mesmo tempo ter muitos sócios também é um caminho complicado. O Sarjeta, nós somos em 5. E acho que é o limite para uma sociedade. É uma sociedade que funciona, no nosso caso, porque de fato tem características complementares, mas para você fazer essa
esse pensamento conjunto desses 5 chegar na ponta, é aí que você precisa de equipe. E aí equipe hoje é o que a gente tem mais dificuldade de encontrar. E é tudo uma engrenagem, né? Às vezes a galera acha que não tem muito sentido, mas é tudo uma engrenagem. Tanto quem serve, que vai levar na mesa, tem uma importância para quem tá na cozinha, para quem tá tirando o prato, para quem tá preparando o prato, para quem de repente é o cara que descasca a batata com o auxiliar de cozinha, pro cara do caixa, todo mundo. E é nisso que eu falo, que esse é um dos principais motivos de eu não meter o pau em restaurantes e tal, porque eu sei o quanto rola de falta, o cara que não foi um dia, e aí você tirou um cara, esquece, irmão. Já tirou uma perna. Não tá mais do jeito que você ia querer, que o seu cliente tivesse aquela experiência completa e tudo mais. E isso acontece direto. Quantos anos de casa já? Vamos pro 5º ano. 5º ano. Quanto tempo você levou pra afinar ao ponto de você olhar e falar assim, agora... Ainda nem afinou. Não conseguiu afinar ainda. Não, o que eu quero dizer assim, como o turnover é muito alto nessa área, né? É uma galera muito batalhadora e que tá assim, puta, se surgiu uma outra oportunidade para ganhar R$100 a mais, ele vai sair, entendeu? É muito difícil você reter. E aí por isso que eu admiro muito grandes grupos desse setor que conseguem ter, tipo, quase que um plano de carreira para essa pessoa, estabelecer ela lá dentro. A gente hoje tem uma boa quantidade de funcionários, a gente tenta valorizar ao máximo esses funcionários, mas a gente sabe que se vem uma proposta minimamente maior, a gente já perde o cara. Então a gente tá sempre tentando afinar, é sempre correndo atrás do... o carro na frente do boi, sabe? Mas isso aí é aquilo que você falou, que também é geracional, né? Não é um pouco desse lance do imediatismo também, que hoje o pessoal, como tudo é muito condensado, tudo no smartphone, tudo na mão, o pessoal acha que também a vida em si, ela vai ser instantânea. Eu penso que é exatamente comecei a trabalhar hoje, já na tem primeira que ser semana ser eu sou gerente. promovido, na outra semana eu já sou o dono. Exatamente. E não é assim que a vida anda, né? A vida aqui dentro beleza, tu vai a hora que você quer, mas a vida real não, né? Tu tem um caminho pra exatamente percorrer, isso. Eu acho que com esse acesso enorme que a gente tem à informação e tal, a sensação que eu tenho é que todos nós, inclusive eu me coloco nesse meio, a gente tende a estar cada vez mais insatisfeito. O tempo inteiro você busca alguma coisa que você não tem, não, eu quero já mudar, não dá certo isso. Então falta, acho que fazendo um paralelo no mundo do esporte, falta paciência. E a gente viu que o Abel fala isso, né? Todo mundo falta paciência, a gente não tem paciência. A gente não tem paciência com os jogadores do Palmeiras, um moleque que chega de 18 anos e que precisa de 2, 3 anos pra se adaptar, do mesmo jeito que a gente não tem paciência na vida pra, tipo, esperar o tempo certo das coisas. É o que a gente fala de maturação, né? Sim. E você já, tipo, aconselhou, tipo, sei lá, alguém jovem que chegou lá e já queria sair, tipo, você chegou, não, calma. Cara, já rolou algum caso assim? Acontece bastante, principalmente quando é molecada bem jovem, assim, né? Tipo 18, 19 anos e tal. Mas é muito difícil, né? Porque... Não houve. Não só, não é muito difícil também eu pegar e falar... me colocar como o dono da verdade para uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da minha, entendeu? Então também não é fácil eu me colocar nessa posição de tentar aconselhar, sendo que para ela, naquele momento, aquela é a dor da pessoa, aquele momento que ela tá vivendo, para ela é o que faz sentido. Vai fazer então sentido. É difícil. Esse lance tem um pouco da teoria do consumo, né, também, que vem da parte da filosofia lá, que já se dizia isso muito lá atrás, de que a gente iria chegar num ponto em que a sociedade ela se tornaria tão consumista e ela teria tantos exemplos e tanta informação jogada em cima dela que ela criaria uma necessidade de obter as coisas muito rápido, de uma forma muito rápida, mesmo que ela não utilizasse aquilo, né? E aí o professor até usava um exemplo que ele falava assim, pô, tu trabalha 12, 13 horas, 12 horas por dia, leva 1h30 para ir, 1 hora para voltar. Já são 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Já são 15 horas do seu dia. Quando você chega em casa, você senta, liga a televisão, mas você não assiste a televisão. Você dorme, você ouve a televisão. Só que você vai se programar para fazer mais hora extra, ou você vai, sei lá, procurar um trabalho para ganhar um pouquinho a mais, porque você viu que tem uma televisão maior que a sua e você quer comprar aquela televisão maior que a sua, sendo que você não assiste. Mas total. Você entra na onda, tipo, e é uma onda que isso eu falo que até eu também entro um pouco nisso. É uma onda que a gente entra automaticamente e a gente não percebe. Sim. A gente não percebe, e a gente vai sendo carregado. Só que
nestes últimos 10 anos, com esse avanço tecnológico, da forma que se deu, e as informações na palma da mão, e o imediatismo das coisas, etc., parece que isso aflorou de uma forma muito grande, mas muito grande na galera, principalmente na camada mais jovem, cara. Que é uma camada que, tipo, muitas vezes tá saindo ali, Gê, do ensino médio pro universitário, e que é aquela coisa do... Eu vejo, eu quero, mas, putz, eu não tenho condição, o que eu preciso fazer? Eu tenho que arrumar um trampo, mas aqui paga tanto, aqui paga 100 a mais. Só que às vezes esse 100 a mais que paga aqui te custa 50 no deslocamento. Exatamente. Você não faz a conta na hora. Você só vai fazer a conta alguns anos depois, tal. Mas isso aí é um papo para outro dia, pra outra hora. Se a gente for falar de filosofia aqui, a gente vai até amanhã, né? Mas, ô Gaspa, e você tem uma passagem legal com a gente aqui na TV Palmeiras, né? Eu queria abordar o aprendiz também. Tem algumas curiosidades legais para perguntar da participação no programa, mas eu não posso deixar de falar, né? Que você passou aqui pela TV Palmeiras, a gente teve um pouco do Gaspa Indica aqui, você trazendo alguns pratos para os atletas e tal. Como é que você deu essa ideia, cara? Como é que nasceu esse embrião? Cara, essa ideia surgiu, na verdade, do Luan. Do Mion. Ele já acompanhava meu trabalho, já gostava. Um dia, eu nunca esqueço, ele me mandou uma mensagem no Instagram mesmo e falou assim, pô, tô pensando em fazer um negócio aqui com você dentro da TV Palmeiras, tá? Vamos tomar um café? Aí a gente foi tomar um café numa padaria maravilhosa, inclusive aqui perto, recomendo pra todo mundo, chama Santiago. Luan que me indicou, eu não conhecia. E virou minha padaria favorita da vida. Com moral, hein? E aí ele chamou, a gente começou a afinar e tal, falou, pô, beleza, vamos montar um quadro que a gente consiga juntar Palmeiras e comida. E aí foi isso. Aí o primeiro que a gente fez, a gente pegou o Jailson e levamos o Jailson pra comer massa, porque na época a galera ficava chamando ele de Jailson da massa. E aí levamos ele num italianinho super acanhado, fofinho, na Caraíbas, e foi a primeira das experiências, e foi muito bacana, o Jailson meio travado ali ainda, tal. Todo tímido. Todo tímido. Aí depois do Jailson, aí a gente teve o Everton, que a gente cozinhou pra ele, eu, o Rui, que também foi participante de Masterchef e palmeirense, fizemos um pato no tucupi, aí servimos um doce de cupuaçu, que ele lembrou do doce do cupuaçu da casa lá dele no Acre. Aí levamos já o Bruno Henrique, um cara mais cheio de gostos mais refinados, morou em Palermo, levamos ele para comer uma massa típica italiana, num lugar mais requintado. E levamos, esse aí você também lembra, o Vitor Hugo para fazer distribuição de caldo verde para a população carente. Esse foi muito marcante também. Na época do frio, né? Na época do inverno, inclusive. Tal. Não, mas esse quadro foi muito bacana. Foi muito legal. Assim, era trabalhoso produzir. Mas... Imagino. O retorno era muito legal. Sensacional ver, né, depois de tudo pronto, andando. E o mais legal, assim, a alegria. A alegria dos participantes. O Everton com as emoções, lembrando da infância. Dava pra ver a lágrima no rosto do Everton quando ele comeu o cupuaçu, que ele lembrou do doce que ele pegava e a mãe dele fazia o doce pra ele. Foi muito legal. Sim. E essa do Vitor Hugo levando o caldo verde. Né? O Vitor Hugo que é carismático pra caramba. Inclusive, fez aniversário recentemente, né? Tá no Atlético Mineiro, Vitor Hugo, zagueiro. Um abraço pra você, Vitão, que é um grande parabéns, Vitão. E tal. E ele foi distribuir caldo verde na região da central de São Paulo, ali, né? No elevado. O elevado que trocou de nome, né? Agora sei lá. Era elevado, era um outro nome, era Costa e Silva, agora mudou. Pra mim é embaixo do elevado. O Minhocão. Agora acho que é Presidente João Goulart. Um negócio assim. Eu não sei, os caras mudam. Você passa um dia um nome, aí no outro dia você olha a placa e fala, tô no lugar errado, né? É o mesmo lugar, o Minhocão. Todo mundo sabe onde fica ali no centro de São Paulo e tal. E eles foram distribuir uns potinhos, o caldo verde pra galera na época do frio, né? Foi. Dá um alento ali, né? Esquentar os moradores de rua e tal. E o Vitor Hugo com todo o seu carisma, né, cara? Brincando com a galera, levando um pouco de alegria, muito gente boa, cara muito do bem. E você pensa em produzir mais coisas assim, Gaspa? Ah, cara, é o tipo de coisa que dá muito prazer fazer, né? É bem o que você falou, assim, dá trabalho, mas, puta, eu faria com prazer, com certeza. Uma série no YouTube, né? Mas não, digo até saindo um pouco até do universo do futebol. Não, mas sim, exatamente. Com personalidades mesmo, assim, pegando de repente, tipo, alguém, sei lá, um cantor X famoso, veio... Não, é o tipo de coisa que é isso, tá com certeza entre um dos meus desejos. Dá trabalho, é custoso, mas com certeza, quem sabe um dia a gente não volta a fazer. E mandar um abraço pro Rui, né? Rui Morchel, né? O Rui Morchel. Também já participou de pré-jogo comigo com a Lê também, no Allianz, cara sensacional.
Quem que foi o cara que te chamou, assim, você tinha falado do Ivan Moré, né, que foi meio que aleatório na época, você achou? Quem que foi o cara que quando te mandou uma mensagem pedindo uma dica, você falou, caramba, esse cara tá me mandando mensagem, até acelerou o coração ali, sei lá. Cara, no meio do futebol, o Luan, Zagueiro. o zagueiro que tá no México, foi um dos primeiros. E aí um rival, o Rafinha, do São Paulo, também mandou. Porque ele tem uma vinícola, ele tem um trabalho com vinho no sul e tal. E gente boa pra caramba, cara. É foda, né? Porque aí você vê o cara no jogo, você quer matar o filho da... Eu confesso que eu não tenho, assim, boas lembranças dele em campo, não. Exatamente. Mas é aquele cara que quando joga contra você odeia, mas tirando do futebol, Total. viu, gente? É isso. outra pessoa, é um cara, Foi um cara muito legal, um cara divertido, um cara muito alto astral, né? Muito. Adoro um samba, né? Né? Adoro um samba. Ele Mas sangue bom. toca Sim, banjo também e tal. Cavaquinho. Não, mas tem muito essa relação, né? Tem muito cara que a Sim, gente, sim. né, GG? A gente pega um rancinho aqui, outro ali. Total. Aí depois O a pior- gente vê que não é bem O aquilo. pior é quando o cara tá aqui e vai jogar no rival, né? Aí, putz, aí você fala, não, mano, gosto tanto de você, Gosto tanto cara. de você, não faz isso não. Cara, mano. na época do Kardec, quando ele troca o Palmeiras pelo São Paulo, eu cancelei meu Avante no dia seguinte. Caraca, Tava mano. pistola, me deu uma... Foi. Falei, filha... Por 5 mil, que eu nunca esqueço a história dos 5 mil. Fazia uma vaquinha entre nós que Nossa, nós pagava, olha né, que mano? raiva que me deu aquilo, cara. Mas são as histórias, né? São as histórias. Participação no Aprendiz. Como é que funciona a princípio? Porque eu imagino que o processo de seleção deva ser bem rigoroso, né? Quanto tempo é de seleção até chegar e falar assim, ó, Gabriel, você vai e tal. E quais são os requisitos que eles buscam ali e tal? Vamos lá. O Aprendiz, na minha vida, ele entrou em 2019, né? O Aprendiz, ele foi um programa que durou, sei lá, acho que uns 10 anos, entre idas e vindas de Roberto Justus, João Dória, Band, Record, SBT, enfim. E a essência do programa sempre foi botar pessoas do mundo de negócios e tudo mais para participar de um reality do mundo de empreendedorismo e tudo mais, para tirar uma dessas pessoas, que seria a vencedora, e colocar para trabalhar em uma das agências do Roberto ou de quem fosse. A nossa edição, a minha edição, ela já era uma edição mais moderna do negócio. Então ela era uma edição de influenciadores. Então o casting não foi como se fosse um processo de seleção que você tinha que aplicar e aí passar por provas e tudo mais. E sim, olharam, falaram, cara, a gente quer fazer um programa, botar vários influenciadores. O prêmio não ia ser trabalhar com os justos, porque obviamente essas pessoas nem queriam trabalhar, nem era o propósito delas. E aí eles fizeram uma seleção com base em estilos do que eles falam, né? Então qual que é o nicho de cada influenciador. E juntando desde influenciadores já muito consagrados, com canais grandes e tal, até outros influenciadores que iam lá para compor. Eu, inclusive, era um dos menores que estava naquela história. E aí tem uma história muito interessante, porque no casting tava tudo fechado já desde julho de 18, mais ou menos. Foi isso. Só que quando foi chegar na última aprovação, que aí vai o diretor artístico lá da época na Band, o único nome que o cara não aprovou era o cara da gastronomia, que não era eu. Era um outro cara. E aí a mensagem chegou pra mim, eu como, entre aspas, o suplente da história, falando assim, ó, você tem interesse? Chegou pra mim no final de dezembro pra já confinar em fevereiro. E essa galera já tava sabendo tudo isso já desde julho. E aí eu falei, tenho interesse. Aí o meu nome foi aprovado e aí em fevereiro eu já tava confinado, fiquei 64 dias isolado num hotel, sem celular, Caraca, sem nada. mano. E aí o programa em si é sério pra caramba, tem 2 tipos de produção que anotam tudo que você fala, que olha pra onde você olhou, você respirou 2 vezes num tempo, mas depois você ficou 3 minutos sem respirar, é nesse nível, é um negócio... Caraca. Muito tenso, é muita gente que trabalha pro programa funcionar, porque ele é um programa de fato muito isento, assim, tipo, você tá no meio de uma tarefa, eles vão estar te observando de todas as formas para ver como é que você prospera. E aí, para quem não sabe, o Aprendiz divide em 2 grupos.
São grupos que vão participar de tarefas, então desde tipo, por exemplo, no caso do meu, um episódio que ficou marcante foi o episódio que eu fiquei gerenciando um food truck de hot dog, e quem vencesse mais, quem vendesse mais, quem faturasse mais, ganhava a prova. E eles entregam o food truck e o resto é por sua conta. Então cada um tá num lugar, você gerencia a sua equipe e tal, faz vender, eles te dão tipo uma grana pra você começar que sempre era irrisória, que era uma grana minúscula, você tem que fazer sempre mais com menos. E aí você começa. Ganhou, você vai pra recompensa. Então, puta, viagem, show, não sei o que lá. Perdeu, você vai pra sala de reunião, que é tipo uma sala dessa. E aí eles começavam a avacalhar a galera que perdeu, malhava. Só que é uma malhada com conteúdo, assim, sabe? Sim, tipo, por que você deveria ter feito isso, se você não fez isso? Por que você não pensou nesse caminho e tudo mais? E foi uma experiência mais incrível da minha vida, sem dúvida nenhuma, assim, levo pro coração pro resto da vida, porque é uma coisa transformadora, uma coisa que mostra, pelo menos no meu caso, mostrou que a gente é capaz de fazer coisas que muitas vezes a gente nem imagina. O normal nosso é falar, não vai dar tempo. E lá você fala, cara, ou vai dar tempo ou eu vou ser eliminado dessa história. Então você faz acontecer. E foi muito marcante. Tá até hoje no YouTube, quem quiser dar uma procurada lá, é muito bacana. Mental tem que estar em dia, né? Ali acho que muito além do conhecimento, da rapidez, pressão, da agilidade, o mental pela pressão. E não só a pressão, G, mas o saber lidar, como que ele falou, igual, tipo assim, beleza, tu ganhou a prova, tá bonito, tá boneco, vai aqui, mas na outra semana tu pode não ganhar, tu vai pra reunião. Exato, já e a reunião era real daquele jeito mesmo. Real. Não era gravado. Real oficial. Novo, tal. Era nada. ali. A única coisa que você percebe ali de bastidor do programa é assim, a reunião, a sala de reunião, tinha salas que durava 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Obviamente eles fazem a edição pra caber ali em 20, 30 minutos. E aí você percebe que assim, o Justo tá te falando um negócio super real. Tipo, tá te dando uma puta orientação, não sei o que lá, e tá conversando meio que nesse nível que a gente tá conversando. Aí ele se toca que precisa pegar um take um pouco diferente, ele vai lá e dá um basta na mesa, não sei o que lá, pra falar a mesma coisa. Mas é porque é isso, ele precisa pra mostrar a autoridade dele diante do programa. Mas não muda nada, não tem nada que é fake, ele só dá uma esbravejada a mais aqui porque precisa pra edição do programa. Mas é tudo 100% real, assim, é realmente incrível. Eu fico até com pena de que o programa não teve mais edições depois da minha, porque eu ia adorar acompanhar mais. E acabou que ele não foi demitido. Você não está demitido. Exato. Quantos dias foram ao todo? 64. 64. Aí você falou que você ficou 45 confinado antes? Não. 45 foi o total. 64 dias no total do confinamento, sendo que acho que foram 60 ou 57 até a última prova antes da final. Aí a gente ficou 1 mês fora. Aí a gente confinou mais 7 para fazer a prova final, porque a prova final tinha que ir pro ar ao vivo, o resultado, né? Então aí nesse tempo que a gente voltou, foi o tempo que foi acabando de transmitir os últimos programas, aí volta, grava a final e aí sai o resultado do ao vivo. E como que foi sobreviver todo esse período de confinamento, né? Porque querendo ou não, 2019 foi um período ali até de muito crescimento amplo de redes sociais, de consumo, etc. Como é que foi ficar, cara? Todo esse tempo, tipo, dentro de um ambiente e com pouca informação, até porque não pode, né? Você não pode ter acesso ao que vem de fora, porque senão você tem uma noção do que o público tá vendo, etc e tal. E isso, às vezes, pode pesar pra você pro bem ou pro mal, né? Sim. Cara, foi uma loucura, porque o que eles faziam, né? Até porque tinham outros influenciadores muito grandes, já com grandes contratos comerciais e tudo mais, eles liberavam uma reunião semanal, 1 hora por semana, com o seu empresário ou com o seu agente para tratar desses temas. Reunião supervisionada. Tinha uma pessoa lá olhando, você não podia falar nada pessoal, o cara tinha que te passar, tá bom, você precisa gravar isso com você, já grava aqui, não sei o que lá, chegou uma proposta tal, e já separava. E aí eu lembro que uma vez eu tive uma reunião dessas e o meu Instagram tinha caído, tinha saído do ar. Caraca. E quando eles me contaram, eu tava tão focado no programa que eu falei assim, caiu? Tá, mas já deve voltar, né? E eles, mas não tá subindo. Não, tudo bem, mas vai voltar, né? Vocês veem isso pra mim. Então eu tava tão focado que, tipo, eu nem liguei.
Eu nem liguei que o Instagram tinha caído, que pra muitos poderia ser tipo Fim o do apocalipse. Sim. Eu tava assim, foco, eu quero ganhar isso aqui, eu preciso, já tava da metade pro final do programa. E aí, esse pessoal que tava comigo ali, na verdade, na época eu nem tinha empresário, né? Então, tinha um amigo meu que cuidava um pouco das minhas coisas e na época minha noiva também fazia isso. E aí eles falaram, cara, eu nunca vi isso, porque eu sou uma pessoa, eu sou ativo, muitas vezes eu sou sangue quente e tudo mais, então o meu normal numa resposta daquela seria, como assim? Resolve essa porra! E nada, tipo, eles me chamavam e falaram assim, você tava no modo Buda, porque eu não tava olhando nada. E aí é muito do que o Luizão falou, é muito mental, é muito foco, você tem que estar com a determinação lá em cima, porque te exige demais. E tipo, você não pode nem falar com o familiar, nada. Zero. Tanto que a minha noiva, que cuidava das minhas coisas na época, ela ia às vezes nessa reunião. Uhum. Eu não podia nem dar um beijo nela. Caraca. Mano. Nada, era contato apartado. Sim. Tipo... É pra manter o foco, literalmente, né? Sim, Pra sim. não gerar nenhum desvio e tal. Cara, eu fico imaginando, não sei se eu sobreviveria a, tipo, tantos dias de confinamento. Não, Eu ia cara. ficar maluco. Ainda mais, né? Você vê o quanto eu sou comunicativo no dia a dia, quanto que eu falo, quanto que eu vejo as coisas. Imagina, Luizão, não. E aí eu fico com medo até do pós. Imagina, Luizão 60 dias confinado. Gente, o pessoal brinca aqui. Eles falam que eu tenho um limite de 15 mil palavras por dia. E eu consigo gastar esse limite de 15 mil palavras em algumas horas, né? Isso é fato. E às vezes eu fico, sei lá, às vezes a gente consegue um final de semana de folga, então eu fico 2 dias sem aparecer aqui, aí o pessoal fala, pô, o Luizão voltou. E aí, os 2 dias é 10 minutos. Imagina, Gigi, se eu ficar 60 dias confinado, o meu retorno como é que vai ser? Né, Luizão? Imagina, o meu retorno como é que vai ser? Cara, ô Luizão, mas dá umas piradas mesmo. Porque, assim, o lado bom é que o confinamento lá, cada um tinha seu quarto. Então você não tinha que dividir quarto com ninguém. E aí eu inventava as coisas que eu fazia quando eu tava no meu momento, eu comigo mesmo. Então... Eu não sei, eu juro que não foi proposital, mas a galera a galera dos quartos em volta começou a me achar meio maluco, porque eu chegava no quarto, tinha a TV lá, eu pegava e botava naqueles canais de música, eu botava música clássica e botava no talo. Ligava a banheira, deitava na banheira e ficava lá ouvindo. Cara, mas até se eu pensar, eu fiz isso, eu nunca imaginaria que eu fazia isso. E os caras às vezes passavam ali, tipo, ouviam. Que esse louco tá ouvindo Vivaldi há 3 horas aqui? Caramba. Mas você continua ouvindo música clássica? Não, eu nunca mais ouvi música clássica na minha vida. Se ele ouvir... Gastou tudo no reality. Se ele ouvir, dá até um gatilho. Pra fazer assim. Eu sou do samba, pagode, sertanejo. Se botar uma música clássica hoje, mas o que tá acontecendo? E na época eu tinha esse ritual, cara. Eu botava, ligava a banheira, entrava lá, ficava ouvindo o Vivaldi, o inverno, verão, sei lá, aquelas 4 estações do cara. Os caras podiam fazer algumas coisas, sei lá, ver algum hobby que a pessoa tem, sei lá, uma leitura, deixa uns livros, né? Não, mas podia levar. Não, mas livro, né? Podia levar. Podia levar livro, eu levava muita palavra cruzada que eu sempre gostei. Aí ajuda, palavra né? Passar o tempo. Caça-palavra. Não, precisa. Eu gosto de você também, Virgínia. Eu ia ficar, acho que eu ia ser aqueles que jogam xadrez contra ele mesmo. Ia levar o tabuleiro ali, aí você... Aperta o botão e aí fica assim, né? E aí, tu vai? Tem um desenho disso, né? Aquele velhinho do Up, que é exatamente isso aí. O cara vai jogando aqui. Jogando e tal. Porque você tem que arrumar alguma distração, senão você fica maluco, cara, e até prejudica no programa. E o que você conseguiu tirar desse tempo de confinamento que na sua volta te moldou com um olhar diferente pro mercado, pra profissão e até pra vida? Sim, eu acho que o principal é isso que eu comentei com vocês, de você perceber que às vezes você duvida muito de você mesmo. E isso me abriu muitos leques e muita cabeça, assim, de tipo, cara, chegou uma coisa, tá difícil, tudo bem, tipo, vamos fazer, vamos tentar, vamos atrás. Porque lá eram tarefas que se você me falasse antes, eu ia falar, não, é impossível, não tem como. Não dá pra eu fazer, pra eu vender, na época a gente vendeu 13 mil reais em hot dog, e não consigo vender 13 mil reais em hot dog em 4 horas com 1 dia de planejamento. Caraca. E aí lá a gente conseguiu. E aí é isso, é você saber dividir as pessoas, você saber colocar cada um no seu quadrado. E aplicando aqui ao Palmeiras, eu tenho certeza que é exatamente isso que o Abel faz.
Porque a galera fala, é a dobra de lateral. Cara, obviamente faz sentido hoje o Mike jogar na ponta e não jogar no coisa. E ele sabendo colocar isso é o que levou o Palmeiras ao sucesso. E é a mesma coisa, quando você tá lá dentro, você tem uma equipe pra gerenciar, você tem que olhar pra aquela pessoa e ver, cara, essa pessoa, se eu colocar ela pra fazer o comercial, ela mal sabe falar, ela não se comunica, ela não vai saber. Mas, puta, ela é muito boa de design, de comunicação, de montar a parte gráfica e tal. Então tá bom, então você fica aqui, pô, você, o Luizão que fala pra caramba vai pro comercial. E aí é muito isso, é você entender que você sempre vai ser capaz de fazer alguma coisa. Você só precisa achar qual é a maneira mais fácil de você se organizar para isso. E eu nunca mais tive dúvida de que as nossas capacidades elas estão dentro da gente. É a gente que precisa encontrar a maneira de organizá-las mesmo. E eu acho que tudo na vida é assim, né? Tipo, até a gente tá com uma série, já foi pro ar, Luizão? Nem sei, Engrenagem. Já foi? Começou já, né? Então, aqui a gente tem até uma parede ali embaixo que, tipo, é as engrenagens do clube, né? A gente sempre fala isso pro pessoal porque é muito bacana. Então, tipo, são todas as áreas aqui do CT, por exemplo, comunicação, marketing, portaria, segurança, tal. E aí são várias engrenagens e aí a engrenagem principal são os jogadores, ou seja, todas essas têm que funcionar para a principal poder funcionar perfeitamente, entendeu? Então, acho que é em tudo na vida isso, né? É o que a gente tava falando, a mesma coisa do ambiente de trabalho, como ele falou, né? Do restaurante. Se uma pecinha ali não tá na mesma vibe de todo certo, mundo, atrapalha a tendência de desandar ali acaba acontecendo, né? Então é isso aí. E tem que ter o feeling pra entender isso, enxergar e conseguir modificar a tempo, né? Que eu acho que tá diferencial também, né? De quem tá ali poder enxergar isso, né? E já mudar o quanto antes. Porque acho que às vezes a pessoa é meio teimosa, né? Fica insistindo no erro e aí não flui, né? E aproveitando que você falou de Abel, dobra de laterais, etc. Cara, e esse momento do Palmeiras aí, esses últimos 10 anos, como é que você enxerga isso? Né? Como é que o Gabriel Gasparini, torcedor, vivencia isso? Tava falando que você viaja pra caramba, tal. Tem alguma história curiosa de viagem? Tem várias, cara. Acho que é assim, uma das mais icônicas foi eu tenho um grupo, né, de palmeirenses doentes, que chama Maçonaria Alviverde. Inclusive um abraço para todos aí. E é um grupo que se formou, curiosamente, eles começaram a movimentar o grupo em fevereiro. Eu entrei em agosto de 2015. Então pensa o período que esse grupo foi forjado. Então o Palmeiras vinha ali de uma época complicada. E aí, dia 2 de dezembro de 2015, que eu nunca vou esquecer esse dia, o Palmeiras ganha do Santos na Copa do Brasil, na maior atmosfera que eu já vi no Allianz Parque, de longe, porque não tinha bloqueio ainda, era uma loucura, tinham 60 mil pessoas ali em volta. E o grupo se formou nisso. E desde então esse grupo é como se fosse uma família mesmo, é uma família Palmeiras também. E a gente viaja muito para jogos fora e tudo mais. E acho que a principal história foi a gente indo pra Montevidéu pra assistir Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Caramba. Porque eu lembro que a gente tava todo mundo acompanhando e tal, beleza, Palmeiras passou, já vamos ver. E aí eu sempre fui o cara que organiza os eventos e tudo mais. E no dia seguinte eu entrei pra ver passagem, já tava tipo 10, 11 mil reais uma passagem de avião São Paulo-Montevidéu. Falei, cara, não vai dar. Gente, seguinte, vamos fazer outra coisa. Olhei passagem para Porto Alegre, pegamos um voo para Porto Alegre e eu fechei uma empresa de ônibus para levar a gente de Porto Alegre lá para Montevidéu. Bastante gente fez isso. A nossa van tinham 38 pessoas. E na verdade, juntou dois grupos. Juntou a minha turma com uma segunda turma, que eu conheço a Laura, inclusive uma palmeirense doente, a Laura Cadaval, não sei se vocês sabem quem é. E aí a gente se juntou e falou, vamos juntar essa galera e vamos pra lá. Acabamos alugando uma casa, a nossa turma da maçonaria acabou alugando uma casa em Punta del Este, só que essa van, eu não sei o que aconteceu com a suspensão desse cara, que ele parecia um barco viking. Meu Deus. Porque o negócio, juro por Deus, você sentava no meio assim, você olhava, ela ia fazendo assim, ó. Meu e aí a hora que você enxergava, imagina 10 horas naquilo lá, e o carro assim. Nossa. Suspensão, era um negócio pulando. A galera achou que assim, não voltava mais.
E aí o perrengue já começou ali, mas aí, puta, beleza, pegamos uma baita de uma casa em Punta del Este, e aí eu também, de novo, organizei a parada lá, contratei parrilheiro uruguaio, contratei um bar de casamento pra fazer drink, Caramba. cara, foi uma Próxima zoeira. vez eu vou no rolê com ele. Ó, o bom de ter gente que entende, né, Luizão? Próxima vez eu vou no Caramba. rolê com ele. Eu vou falar, rapaziada, vocês vão com a TV Palmeiras, eu vou com um parceiro meu ali, tá tudo certo. Mas foi assim, foi com certeza, se perguntar pra aquela turma, foi a viagem da vida de 90% de todos eles. Foi espetacular. E aí voltar com a vitória, né? Nossa, Aí assim, vale tava tudo todo a mundo pena, né? destruído, mas era só olhando o conteúdo, olhando as coisas tudo ali. Voltaram no barco Vic. Voltamos no barco Viking. Mas aí, se morresse, já tava feliz, entendeu? Morria campeão, virava história. Vocês chegaram que dia lá? A gente chegou na quinta. Na quinta. É quando a maioria dos torcedores do Palmeiras chegaram. É. É. Nós chegamos lá na madrugada de segunda. Pensa. Uma semana. Caraca. Chegamos lá na madrugada de segunda. Fomos na casa dos pais do Piquerez. Fomos na casa dos pais do Vinha. Gravamos muita coisa em Montevidéu. Só que a gente estava também alojado em Punta. Porque já não tinha mais hotel, Não né? tinha. Quando o Palmeiras conseguiu decidir, que É. nós seguíamos uma equipe, fomos em 10 pessoas. De Punta a Montevidéu eram 2h30 de traslado. E o pessoal fazia isso todos os dias. Nossa. Todos os dias. Eu fiz 2 vezes, nos outros dias eu preferi ficar em Punta, que é enquanto a Lê subia com a equipe para gravar os conteúdos, eu ficava em Punta editando e distribuindo para vocês, né? Porque se eu fosse era mais um, até voltar, tá, mano, acabou, né? É, foi loucura. Perdi o dia. Ainda fizemos 2 lives de lá e tudo e tal. Mas foi uma baita experiência. Mas os primeiros 3 dias, cara, pra todo lado que a gente olhava assim, era só vermelho e preto. É, a gente também. Vamos gravar não sei onde. Ia gravar, vamos almoçar. Pô, dobrava a esquina, só gente de vermelho e preto. E aí É que eles tinham muita viam, certeza que eles iam ganhar, né? Aí eles viam, já começava com a musiquinha, a gente olhava assim, né? Passava quieto, tal, tranquilo, tudo. Aí a partir de quinta-feira a coisa mudou, né? Se vocês chegaram na Sim, quinta. chegamos A na partir de quinta. quinta, começou a chegar um monte de palmeirense e a maioria lá em Punta. Aí a gente já começou a se sentir mais em casa, né? Mas é verdade, em Punta até que tinha bastante palmeirense, mas teve um bar que a gente foi na quinta noite, que aí o bar estava tomado dos dois, Ah, e meio a meio meio. que apartou. Só que aí um começa a gritar aqui, aí o outro grita ali, aí, não sei o que, aí alguém sai com uns sinalizadores. Eu falei, gente, Pronto. melhor ir embora. Tá virando a faixa de Negócio- Gaza. Exatamente. Mas, puta, aquela viagem foi incrível, não tem nem o que falar. E você tava falando pra gente que você tá curtindo até, às vezes, assistir mais jogos fora do que em casa, né? Tipo, é justamente por essa adrenalina, por tudo isso. Imagino que você deve também querer conhecer os restaurantes, né? Os Total. lugares também. Qual Não, que eu foi já- o lugar mais top aqui, assim que você foi? Cara, eu já sempre que rola uma viagem de visitante assim, a gente já monta uma rotinha, né? Então, BH é um lugar que a gente ama ainda, mais quando é jogo contra o Galo, que aí a torcida é amiga Sim. e tal, você passa no meio, puta, aí em BH você come muito bem. BH a gente já foi 2 vezes, e aí é sensacional. Sou testemunha ocular de que em BH você come maravilhosamente bem. Nossa, Muito gente. bem. E é um Não, ele clima falou, já me deu até gostoso. saudade agora, cara. Luizão tá Nossa, gostando muito. velho. Não, é sério, cara, é sério. Não, gente, na real, e olha que eu não sou um cara que entende, mas você quer comer sem passar vontade, assim, comer de você sair estufado, qualquer lugar em Belo Horizonte, qualquer lugar em Minas Gerais, o mineiro, ele tem por cultura esse lance da abundância de comida. E Então, da abundância de comida, e o mineiro é hospitaleiro, cara. É. O mineiro te recebe muito, muito. bem, é muito gostoso estar em Minas. O assim. PF simples de um mineiro alimenta 3 pessoas brincando, gente. Não, é sério, não tô brincando. Não tô brincando. Isso é verdade, gente. É verdade. Um PF que aqui em São Paulo a gente às vezes come nos lugares GG e fala, putz, não, encheu só um lado, né, tal. Em Minas, você come e ainda sobra. É. E a galera, tipo assim, um PF lá serve 3 pessoas. E comida boa. Sim, Comida boa, rica em tempero também, né? Aquela Ela coisa tem muita do personalidade. fogão de lenha. Nossa. Mas lá é muito legal. A gente foi pra Bragança agora, nesse último jogo contra o Bragantino, também foi incrível. E até teve uma coincidência que a gente foi pra uma cervejaria. A cervejaria tava vazia, a cervejaria da Braga, inclusive, Bar da Braga, bem legal a cervejaria. Tava vazia e tinha 3 pessoas, além da gente. A gente tava em 7. Adivinha quem tava entre as 3 pessoas? O pai do Hendrick. O Douglas? O Douglão, encontramos ele lá.
Aí começamos a bater papo com ele, papo vai, papo vem. Eu conheci um pessoal lá de Bragança que tem um bistrô, só que o bistrô não abria de domingo, que é o Guilherme, a Gi e tal. E eles falaram, pô, vem aqui pra casa, a gente tá fazendo um churrasco. Aí eu falei, puta, gente, mas assim, não vou chegar lá de barriga vazia, né? E aí tal, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pra cervejaria, a gente come na cervejaria e depois dá um salve lá pra eles e tal. Nunca tinha ido na casa deles e tal. E aí encontro o Douglas, aí quando eles falam, e aí vocês vêm? Eu falei, ó, é o seguinte, a gente tá em 7, mas talvez estejamos em 10. Só que entre os 10 tá o pai do Hendrick. Aí eles falaram, Só pode traz. trazer. Cara, foi bagunça, legal pra caramba e tal. Só Ele é vem. muito gente boa, Ele é né, muito, velho? e ele é muito Palmeiras, gente- mano. ele O cara é Palmeiras, assim. Ele vai nos jogos. Ele gosta tudo. mesmo. Sim. Não, ele é muito. Inclusive, assim, se alguém quiser dica aí quando for viajar pelo Brasil pra ver o Palmeiras, pode mandar mensagem que eu ajudo vocês, porque já Ó. fizemos Bragança, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador. É o que eu mais gosto. Hoje é muito bom viajar, porque o que acontece, né? Aí é um comportamento como torcedor mesmo que eu sinto. Quem viaja pra ir ver o Palmeiras é aquele cara que realmente é muito apaixonado. O cara é muito Palmeiras. Sim. E quando você tá em minoria, é quando você mais quer se fazer visto, Sim. né? E ouvido. Então é a Cantar galera mais, que, pô, vai cantar e Sim. vai se jogar lá. A gente, o do Mineirão, um dos jogos que a gente foi aquele 2-2, que o Galo abre 2-0 e o Palmeiras empata Sim, na sim. Libertadores. Cara, a festa lá foi assim, Loucura. ensurdecedora. Só dava pra ouvir o Palmeiras. Aham. Só dava pra ouvir o Palmeiras. Montevidéu nem se fala porque ventou, né? Mas assim. E teve alguma comida que, tipo, te surpreendeu, assim, nessas viagens que você falou, vou experimentar, tava com a expectativa baixa, mas você comeu e falou, caramba, meu. Ou alguém te indicou. Cara, meu paladar é muito aberto, assim, né? Eu como de tudo, obviamente, mas quando a gente foi pro Mundial, a gente ficou em Dubai, né? Mas Abu Dhabi, a gente fez um passeio que a gente comeu carne de camelo. E achei boa, cara. Achei boa, assim, não achei... Ela é mais durinha, não é tão gordurosa e tal, mas achei interessante. E vai pro Super Mundial, né? Cara, eu tô com uma viagem já marcada pro Corpus Christi. Aham. E aqui no Brasil. Mas a minha loucura vai ser o seguinte, a minha estratégia. Vamos ver o desempenho do Palmeiras contra o Porto. Uhum. Palmeiras vai bem. Aí pega o Al-Ahly e vai bem. Meio que encaminha a classificação. Aí eu vou pegar uma passagem, vou ver Palmeiras e Inter Miami e já fico pro quarto jogo, que vai ser ou na Filadélfia ou em Atlanta. Aí a gente se tromba lá, então. GG estará por lá. Essa é a minha ideia. Mas meus brothers do grupo, Uhum. já deve ter uns 12, acho, já garantidos. Mas como é que tá a tua expectativa, assim, vendo esse nosso grupo e tal? Cara, eu acho que você o mais importante pra mim é assim, a gente vai fazer uma campanha bonita, eu acho. Eu acho que depois passa de fase ali na primeira, aí vai pegar provavelmente PSG ou Atlético de Madrid, né? Aí é complicado. Mas, a gente é palmeirense, né? A gente nunca vai deixar de acreditar, então Sim. temos que A gente chegou num consenso aqui, né, conversando, né, Gê, de que o nosso grupo é o mais, assim, equilibrado. Tipo, Sim. não tem nenhum time que você olha e fala assim, meu Deus. E nenhum time que você olha e fala assim, que bom. Tá bem isso. equilibrado É ali, isso. né? Os quatro têm um nível legal, Porto tem um time bom, o Al-Ahly é a a base gente já da pegou seleção, com eles, os caras já são sim. bons. base da seleção do Egito, Sim. e o Inter Miami é o... Tem o Messi. É o Messi. Eu brinco assim, E é o Suárez. É o Barcelona, Suárez. é o Barcelona veterano, é o É veterano isso. do Barça, né? O pessoal do futebol amador aí que tem o quarentão, né? A galera lá do veterano. O Inter Miami é o veterano do Barça, né? Que é a turma já mais veterana. Inclusive tem o Nico Freire, né? Zagueiro Sim, que passou que pelo jogou Palmeiras aqui. que tá ele jogando tá lá lá. O também? Nico Freire tá lá também. Mas acho que é o grupo mais equilibrado. Agora tem essa questão, né? Se passar, tem essas possibilidades aí, né? De ou Isso que eu já tô PSG, descartando o ou Atlético. Botafogo, né? Porque PSG e Atlético de Madrid. Então, É. tem muita gente descartando e eu já fiz uma projeção meio maluca. Você acha que vai passar o Botafogo? Não acho que vai, mas tem uma fórmula, sabe? Assim, é que é difícil você calcular porque no jogo tudo pode acontecer. Mas, pressupondo, se o Botafogo empata com o Atlético e com o PSG e ganha o último jogo do Sounders, ele vira e fala assim, PSG e Atlético, se virem. Porque aí eles têm que jogar entre eles, um jogo eles já empataram e eles têm que jogar com o Sounders. Sim.
Quem ganhar dos dois avança, se empatar vai pros critérios de desempate. Verdade. Assim, você tem, lógico, nenhum time vai entrar, né, gente, pensando nessa situação, vou empatar, Sim. etc. Mas eu falo assim, é uma possibilidade real na hora do calo apertar. Só que, lógico, você tem que contar com uma vitória contra o Sounders, que também não dá pra você cravar. Mas um empate contra esses dois europeus não é de todo ruim. É verdade. Se você fizer a matemática, porque você joga os dois pra última rodada que eles vão se enfrentar, por um tudo ou nada, cara. E aí eles têm que jogar francamente. E tem uma questão também da possibilidade do PSG ser campeão da Champions e levar só a raspa do tacho pra lá, vocês não acham? Então, não digo só levar a raspa, porque não tem também, né? Não tem um elenco tão extenso pra, tipo, vou abrir mão de 10, 15 jogadores e vou levar. Porque aí eles teriam que levar o time Sub-19, o time que jogou a Youth League. E esse time do PSG da Youth League, ele tem uma base de idade de 16, 17 anos. Né? Eles estão lateral direito de 15 anos lá, gente, que é... Assim, é absurdo. Assustador. Absurdo. 15 anos de idade e, cara, você olha e você fala, não tem 15. Pela personalidade de jogar, tranquilidade e tal, que é o Boli. Mas eu duvido que eles vão Você acha que abrir não? mão. Pode ser que o elenco vá, de repente, naquela do cansaço. Então, exaustos e tal. exato. Mas de deixar boa parte fora, até por conta que a FIFA também não vai Total. querer abrir mão, porque ela tá apostando Querendo, muito nesse torneio. Sim. É uma forma de fomentar público. Já pensou, o atual campeão... Aliás, os dois atuais campeões, né? Tanto faz, né? Tanto o Inter quanto o PSG, qualquer um dos dois podem, de repente, estar ali. A Inter tá? Não, o Inter não tá. Acho né? que a Inter não tá. Não. Então só se o PSG ganhar, chega como atual campeão. Daí seria mais um plus ali, de repente, pro torneio. Eu confundi, achei que a Inter não tá a Juventus. Mas eu acho que esse campeonato aí vai ter algumas surpresas. Porque, Vai. tipo assim, a gente tá meio que cravando, teoricamente, todo mundo que os europeus vão deitar. Vão passar, Eu acho que, é o meu... que a gente imagina pelo que a gente vê, né, dos jogos. Eu acho que vai ter etc, umas tal. surpresas aí, pode ser aqui do Brasil. Não tô falando que vai ser campeão, mas Que pode uma surpreender, semifinal ali, até uma final, Sim. eu acho que pode rolar até por essa combinação aí que você falou. Sim. Porque é Copa do Mundo, tipo, Sim. é um jogo ali que se acontecer, sei lá, um pênalti, dia que você não tá faz legal. um gol e, tipo, retranca ali o resto do jogo, Sim, então... não, e um dia que não tá legal, bom, queremos que não, mas de repente, sei lá, nesses 3 primeiros jogos de fase de grupos, pelo esgotamento, cansaço, você perde uns 2, 3, 4 jogadores por lesão. E eles estão em E final aí de fica temporada, né? enfraquecido, em final de temporada. Eles estão em final de temporada. Além de estar em final de temporada, os caras já estavam reclamando que eles estão há 2 anos sem férias, né? Porque a Então, temporada já passada vai teve todo Euro. mundo puto já. Verdade. Então tá emendando uma coisa na outra. Eles já estão tudo puto. Ano que vem tem Copa do Mundo. É isso que verdade. Eles vão ficar 3 anos seguidos sem férias mesmo. É isso que eles estão meio mordidos, porque não tá rolando férias, né? Tipo, tá emendando uma competição na outra e, vambora. Tomara que eles queiram voltar logo pra casa. Vamos voltar logo pra casa, né? Deixa os sul-americanos brincar aí. Deixa eu brincar, deixa a gente se divertir um pouquinho. Mas acho que a gente vai fazer um papel bonito ali. Vai, É a sim. minha expectativa. Não, eu também acredito. Assim como foi em 2022, né? Lá em Abu Dhabi, que a torcida representou, compareceu em grande número, marcou presença, o time dentro de campo correspondeu. Sei que tem gente que não concorda, e, gente, aí fica na subjetividade de cada um, tá? Esse lance de analisar só o resultado simplesmente, eu acho que é muito vago em alguns momentos, depende, há resultados, né? E o que eu costumo dizer pro pessoal é que assim, aqui o de 2022, no meu caso, Luiz, pessoa física, tá? O que mais doeu ali contra o Chelsea não foi perder. Foi o sentimento do Dava. sabe, 4 minutos. esse sentimento assim do cara, Era a única disputa de pênalti que eu cravava que o Palmeiras ia ganhar. acho que A é gente o que perde mais todos, dói. mas aquela eu cravava que a gente ganhava, cara. E falando até nisso, naquela época você já ficava em contato com o Luan, não? Ou ainda não? Foi 2022, né? 2022. Eu acho que foi por ali que começou. Porque aí eu pergunto porque eu imagino o quanto que, tipo, quando a gente conhece o cara, a gente passa a torcer às vezes Pra caramba. mais ainda pelo Pra cara, caramba. né? Mas eu Passa sempre pano e fui tal. fã do Luan. Então, Ainda não, mais gente que eu vi a também, galera avacalhando ele. Exato. É azarado, caramba. Eu sempre fui defensor do Luan. E aí, porque eu imagino a gente que gosta dele pra caramba, quando aconteceu, a gente já, né, tipo, Não, tá logo com gente, ele, mano. Tipo, sim. poderia ser
tantos Sim, ali e tal. tanta gente poderia acontecer, mas... Não, ali foi... Mas foi ali não tinha duro. jeito, só se cortasse o braço dele fora. Ali então, não é também aquela coisa do zagueiro que imprudente, sobe ele não com o foi braço pra imprudente, cima, é. ele não Ou que fez. põe a mão pra exato. frente, é movimento Normal. do corpo de proteção. Ali, de fato, ele foi infelizmente, azarado. Sim. E se não pega nele, tinha endereço. É, também Tinha endereço. acho. O Everton já falou por várias vezes isso. Né? Que a bola tinha endereço. Não tinha assim, né? Não tinha No fim das muito contas, o ele que acabou fazer. dando uma chance pra gente tentar. Não tinha muito o que fazer, né? Tá, lugar entre aspas, lugar errado, hora errada, mas, né, foi à vontade ali. Mas acho que é o único sentimento que fica assim de, né, puta, Não, dava mesmo. o gostinho do dava. É. Porque se eu falar que fico triste que o time perdeu, puta, a exibição eu esperava outra, não, cara, não tenho, Eu também não. não tenho o que falar. E digo não mais. é nem porque eu trabalho, convivo com os caras aqui não, viu, gente? Não. É porque de fato não tem, sabe? Não, e tem. digo mais, assim, a gente foi também numa turma pra lá, né? E foi uma viagem espetacular. Eu acho que se o Palmeiras perde pro Al-Ahly, aí ia ter sido muito frustrante. Porque aí a gente já tava com passagem comprada e tal. Mas foi uma viagem tão harmoniosa, tão gostosa, sabe? Eu fui com meu pai. Então, pô, eu só tenho boas memórias. A única coisa ruim foi essa, não trouxe, mas foi tudo muito, muito legal. Pra mim foi bacana. E você falou do resultado, tipo, você vê até o reconhecimento dos próprios adversários, né? Sim. Recentemente o Thiago Silva deu Sim. uma entrevista, ele falou, a tática que o Abel usou ali, por muito pouco, a gente não sim. conseguiu... Não conseguiu ganhar. Entregava sabe? a bola no pé dele exato. e falava, Sim, deixa ele. Deixa ele Exato. sair. A pior saída que tem é a dele, deixa ele sair. O Thiago falou, o Rudiger falou no dia. É. O próprio Jorginho também falou. Esse me assustou. Né? O Rudiger me assustou. É. Quando ver aquele cara em campo, eu acho que foi dali em diante, aí foi pro Real Madrid e tal. Eu acho que ele tem uma imponência no setor. Eu nunca vi coisa igual. O Rony, que sempre foi um cara chato pra zagueiro, sabe? Sempre. Ele fez o Rony parecer uma criança mesmo. O Rudiger é um absurdo. 3x4, 2x2, é difícil ali também. Não à toa, Não. depois o Real Madrid foi buscar e virou a referência que é de O cara defensor, é um fenômeno. né? O amigo do Hendrick, né? Amigão. Mas, às vezes, quem sabe não tá guardado pra uma coisa melhor, né? Sim, a gente sempre tem que acreditar. E outra, né? A gente tá falando esperar. muito dessa Copa do Mundo de clubes, mas também tem o do outro, final do ano. exatamente. Sim, tem exato. outro. Que vai continuar. É. Vai que a gente vai pra Lima, Sim. vai que as coisas dão certo. Né? ali. Pois é. Se eu for, vou querer dar um rolê de lhama. E posso falar? Lima é uma das melhores cidades no mundo pra comer. É Aí, ó. sacanagem de bom comer em Agora Lima. que o Luizão Já vai era. querer ir mesmo. Perdi minha vaga, família. Perdi minha vaga. Luizão vai querer ir. Não, mas como bom palmeirense, não quero falar de Lima agora, não. Eu sou cheio de superstição. Calma, é isso. Calma. Né? Passinho de cada vez. Vamos caminhando, né? A classificação É está isso. encaminhada para a próxima fase, né? Já praticamente a melhor campanha nessa temporada, então, né? Seguindo até as semifinais, a gente faz o jogo de volta em casa. Um passinho de cada vez, né? É isso aí. Um passinho de cada vez. Né? Mais um ano com campanha boa, com resultados Melhor expressivos campanha, e ganhando é. de adversários fora de casa que costumeiramente não perdem, né? Sim. Mas tem uma galera que ainda tenta, né, de uma certa forma, desmerecer, né? O grupo é fácil, não sei o Todo que lá, ano não nosso sei o que grupo Mas lá. sabe o que eu acho legal? Eu acho curioso que é assim, Gaspa. O pessoal fala assim, cara, jogar na Bolívia é muito difícil. É difícil pra caramba. Pô, ninguém ganha do Bolívar lá. Aí o Palmeiras vai ganhar. Não, mas o grupo do Palmeiras. Então, aí, o Del Valle. Ninguém vai lá jogar no Equador que o Del Valle ganha do Del Valle. A gente vai ganhar do Del Valle aqui e lá. Não é o mesmo Del mas Valle. O grupo, vendeu 3 jogadores. Não sei o quê. Pô, todo ano. Quando a gente cara. ganha é o pior Del Valle dos últimos tempos. Agora, quando outros times perdem, é o o melhor Del Valle de todos Mas os sabe o que eu acho curioso legal? isso. É assim, eu acompanho bastante a mídia esportiva. E no começo do Abel, era isso mesmo. Os caras avacalhavam o Abel, avacalhavam o Palmeiras. Hoje, até falando de veículos mais sérios, né? Eles já não conseguem Não mais. consegue, Eles não já tem o têm que que falar. defender. Aí quem fala essas bobagens é só os caras que estão buscando engajamento. É os que tão personagens buscando, também e tal. Porque quando você bota na mídia mais especializada e que tende a ser mais séria, os caras eles já estão baixando a guarda, já estão falando Sim. que realmente é um absurdo o que o Palmeiras faz, mas custou, hein? Porque, Sim. pelo amor de Deus, Sim. como era chato ver, sempre o que o Palmeiras fazia não era mais do que obrigação, e os outros iam lá e, nossa senhora. Porque o Palmeiras tem sorte. Primeiro que aí falaram que na Libertadores
2020 a gente teve sorte No sorteio. nos confrontos, só pegou time fácil. Aí veio a de 21, a gente tirou Atlético Mineiro, São Paulo e ganhou do Flamengo na final. Exato. Pô, aí é sorte, Não, então mas também. mas é o que eu falo, não, tipo assim, o Palmeiras, eu vi outro dia uma matéria falando assim, o Palmeiras normalizou, Isso. né? Normalizou É bizarro recordes na fase de grupos, recordes na Libertadores e recordes. Cara, não tem como você achar que é fácil Não ou você tem. achar que é um acaso. Não é, cara, é trabalho. É trabalho. E é aquilo que o Abel mesmo fala, né? O jogo eliminatório, ele tem um que a mais. Porque, lógico, tem aquela questão que às vezes o dia não encaixou, etc. Tem várias nuances. Mas a continuidade desse processo, né? Porque uma coisa que você poderia falar assim, não, é comum. Se de repente, vamos lá, isolando, o Palmeiras vai para aquela Libertadores de 2020 que terminou em 21, bate campeão e no ano seguinte não dá em nada. Aí você poderia falar, não, foi sorte da fase de grupos, aconteceu. Mas, pô, você pega a fase de grupos de 20, a de 21, a de 22, se eu não me engano. A de 22 a foi de 21 a gente não teve a melhor campanha, Não. porque inclusive o jogo da volta com o Galo foi no Mineirão. Isso. A de 18 também, já lá A gente, atrás. 18 a gente já teve melhor campanha, então você vai puxando. 18, né, em 19 fizemos Acho uma boa que campanha, 19, em 20, 19 foi melhor, 21, eu acho. Que foi 22, 6 vitórias, né? Em 6 jogos. 23, 24 ano passado, agora 25. Cara, isso não é normal. Não é normal. Não é normal. O que o Palmeiras faz hoje nas fases de grupos de Conmebol Libertadores é um pouco do que o River fazia nos anos 90. Porque a galera fala muito do Boca, né? O Boca tem todo esse misticismo, tal, não sei o quê. Tem mais com a gente, né? Mas que a gente não. só se ferra. Não só com a gente, não. Isso é no geral. O Boca, se você puxar o histórico dele, são raras as vezes que ele se classifica Bem, né? como o primeiro do verdade. grupo, etc e tal. É sempre na bacia das almas. Aí quando entra no mata-mata, É outra história. muda, é outra história. Tem uma O ajudinha às vezes River também. já é diferente. O River já costuma fazer ali uma campanha ok e vai Sim. batendo. Mas o que o Palmeiras faz hoje é o que o River fazia nos anos 90, cara. Sim. É isso. Bater ali com uma campanha top e Mas seguir eu adiante. acho que o fundamental, que eu tento falar pra todo mundo que é palmeirense, que eu também tenho os grupos de palmeirense, e aí perde um todo jogo, mundo tem. os caras já mundo começam acaba. a cornetar, e aí, tipo, os caras ficam bravos comigo, por isso, você tá falando isso porque você trabalha aí. Mas não é porque é o seguinte, rapaziada, é o seguinte, família Palmeiras, os palmeirenses, aí você corta. É o Palmeirense. GGCPF. Palmeirense. É o GGCPF falando. Isso, é o GGCPF, os palmeirenses. Rapaziada, é o seguinte, não dá pra ganhar todo ano. Não dá. Não dá. Nem o Real Madrid ganha todo ano. O Bayern ganhou um maior tempão também, já não ganhou. Não dá pra ganhar todo ano. O importante é sempre estar disputando. isso aí, Enquanto o time estiver disputando, tiver tendo chance de ser campeão, aí sim o trabalho E tudo funciona, porque é isso, é o Exato. trabalho que funciona. Aí você percebe que se tá chegando lá é porque as engrenagens que vocês estão falando estão funcionando, o patrocínio vem forte. Exato. E é isso, é uma Tudo, coisa que vai se alimentando. Gera evidência, que gera patrocínio, que gera mais recurso, que gera melhoria, que gera mais poder financeiro para compra de mais atletas e por aí E vai. nunca se cara. acomodar, que é uma Exato. coisa que a gente Tem que vê tá com aqui, fome, né? é isso Nunca mesmo. se acomoda. É. Tanto no clube, a infraestrutura tá sempre melhorando, sempre atualizando equipamento, procurando melhorar as coisas, como os próprios jogadores. Entender quando que é um fim de ciclo, sim. quando que tem que trazer gente nova. E pro pessoal que às vezes pensa, né, que as falas do Abel são só falas, né, na imprensa ali, até pra gente, às vezes, jogou na noite anterior, ganhou, ô professor, bom dia, parabéns pela vitória. Muito obrigado, mas hoje começamos tudo de novo. É assim. Exato. É assim. Ganhou ontem, no dia seguinte, irmão, zerou o game, é outra ficha, outro crédito, Total. e bora. E é assim, dia após dia, jogo após jogo, ano após ano, e por isso que o Palmeiras vem nessa batida firme aí, desde 2020, toda a temporada conquistando pelo 2015, menos um né? título sequer, né? 2015, né? Não, de 2015 desse nosso novo momento, mas de 2020 pra cá, É todo ano pelo com menos título. um título sim, por sim. temporada. Porque de 15 até hoje a gente ficou 17 e 19 sem título. Isso. Sendo que 19 a gente ficou em segundo. Não, 19. Terminamos no ali entre os brasileiro, primeiros do terceiro. Brasileirão. Foi Terceiro, Flamengo, é. Santos, Palmeiras. Isso, Santos de São Paulo. É. né? Tá vendo? Então, assim, cara, não é. E se você. Outro detalhe. Se você puxar a tabela do Campeonato Brasileiro, que é, cara, pra mim, disparado o campeonato mais competitivo do mundo.
Você pode discutir a qualidade, que ela entra naquele critério de subjetividade. Que é isso que a galera também precisa aprender a respeitar, a subjetividade do outro. O teu entendimento não precisa ser necessariamente o mesmo que o meu, e por aí vai. Cada um tem a sua Entendeu? opinião. E a gente pode se entender. Se você puxar a tabela do Campeonato Brasileiro de 2015 pra frente, o Palmeiras ele só não ficou no G4, se eu não estiver enganado, 20. Ficou em 7. 2 temporadas. Acho que o de 15 não ficou, Porque porque a gente ganhou a Copa do Brasil. Tava focado na E o Copa de do 20 Brasil. que a gente acabou ficando ali na Largou sétima porque tava a Copa colocação. do Brasil e Libertadores. Porque dos outros, todos ali, Sim. G4, tirando os anos que bateu o campeão. Exato. Né? Porque ganha É muita 16, consistência. 18, 22, 23. E de pelo menos aí os outros anos, segundo ou terceiro lugar na grande maioria, em alguns duelando pelo título até ali praticamente 2, 3 rodadas antes do fim da competição. E o que é legal disso dos títulos brasileiros é que tem uma galera que desmerece aqueles antigos, né, que foram reconhecidos. Sim. Aí ficava falando, fala que tem tanto, mas na verdade é tanto. Não satisfeito, a gente foi lá, ganhou, agora tem mais, tem De qualquer jeito. Faz a conta do jeito que você quiser. Faz aí, a gente vai ter mais do mesmo jeito, meu irmão. Então, Faz a conta que você quiser, a matemática que você entendeu? quiser, que não vai dar na mesma. Mas eu gostei, eu não tinha ouvido essa, Palmeirenzo. Gostei dessa. Porque, cara, não sei nem se o Luizão vai deixar colocar aí, mas... Como não? Não, é porque me irrita, cara. Não, irrita mesmo. Me irrita, mano. E é um dos motivos que eu tava comentando com vocês, que hoje eu prefiro ir no jogo fora do que em casa. Sim. Se bem que agora o Palmeiras fez um negócio muito legal, parabéns Leila e todo mundo, Sim. que foi a redução do valor dos ingressos. Porque naturalmente não tem jeito, gente. Assim, quando você coloca ingresso mais alto, você vai atrair um outro tipo de público. Olha o que o Palmeiras fez na Arena Barueri contra o São Paulo. Sim. Sabe, aquilo ali é uma atmosfera vibrante, pulsante. E precisa achar... e aí, falando Tem que como achar o administrador... equilíbrio, né? Tem que achar o Falando equilíbrio, como né? administrador também, existe o que a gente chama de ponto ótimo, que é o máximo ganho que você tem praticando o menor ingresso individual Sim. possível, porque aí você também consegue ter ganho esportivo, que é estádio cheio. Então qual que é o valor que você tem que estar ali para aquilo te gerar casa cheia e ao mesmo tempo maximizar. E aí saiu até no Twitter esses dias a comparação, né, do último jogo aqui, quando tinha baixado os ingressos. No último jogo deu mais renda com mais gente do que no jogo anterior, bateu 30 mil, acho, e com ingresso muito mais caro. E agora eu acho que bom que conseguiram chegar nesse meio termo aí, porque a atmosfera ela é muito impactada por quem tá na torcida. E aí, me perdoem, palmeirenses, mas vocês estão prejudicando a nossa galera. Gaspa, a gente vai chegando na reta final desse nosso Palmeiras Cast by Sportbet. Queria que antes da gente entregar os presentes aqui, que você desse uma dica gastronômica para a família Palmeiras. E Boa. aí fica a seu critério, se vai ser massa, o que vai ser, mas uma dica que possa atingir um maior número de pessoas possíveis, assim. Tá bom. Eu vou dar uma dica que também fez parte do meu... Eu vou dar uma dica que também fez parte dessa minha trajetória enquanto torcedor e com esses meus amigos da maçonaria Alviverde, que é uma cantina de palmeirenses e que tem um santuário reservado a palmeirenses, que é o Jardim de Nápoles. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir. Fica em Higienópolis, rua Martinico Prado, número não lembro. E o Toninho, que era o criador, tal, infelizmente já se foi, mas é um palmeirense ilustríssimo. E vocês vão comer o melhor polpetone da vida de vocês. Eu peço direto, eu vou bastante lá. E aí na frente do Jardim de Nápoles, que é o restaurante, um pouquinho pra frente ali do outro lado da rua, eles têm meio que um santuário palestrino, mas que ele convida pessoas e faz às vezes uma pizza e tal. E a gente foi lá, inclusive eu soube até que várias reuniões políticas de Palmeiras já foram feitas lá, com época de Muricy, época de Mustafa e tudo mais. Mas o Jardim de Nápoles é sem dúvida a grande dica que eu dou para a comunidade palestrina aí, porque tem raiz italiana, tem comida boa e os donos que também sempre ostentaram essa nossa fibra aqui. É isso, GG. Vamos lá, então. Nossa tradição. Primeiro presente aqui, a plaquinha do nosso programa. Aí sim, hein? Palmeiras Cast. Cara, essa aqui vai ficar lá em cima. Do maior campeão do Brasil. Espetáculo. Muito obrigado. Em nome da nossa presidente Leila Pereira e a diretoria do Palmeiras, manto 2025-2026 Isso. pra você Coisa curtir os linda. jogos do Verdão.
Ó. Lembrando a família Palmeiras que toda a linha 2025, 2026 vocês podem adquirir na Palmeiras Store através do nosso site oficial ou das nossas lojas físicas. Quem tem Palmeiras Pay tem direito à opção do pagamento até 10 vezes sem juros. Quem é sócio Avante tem direito ao frete grátis na loja virtual. Então, ou você acessa, né, palmeirasstore.com ou vai até uma de nossas lojas físicas e aí você vai poder conferir todas as oportunidades, as promoções, definir aí a sua forma de pagamento preferida e vai sair com o manto 2025-2026 garantido do Verdão ali, ó, maravilhosamente bem trajado, principalmente a galera que vai pros States aí, né? Já vai lá pra terra do Tio Sam, já tem que ir meu, trajadinho já. Já vai lá pros Estados Unidos, tem que ir com a camiseta Né? top, né? Bonitona. Com certeza. É isso. Muito obrigado, viu, É isso. A gente que agradece você, Gaspa, por ceder um pouquinho do seu tempo, vir bater esse papo, porque a gente sabe que sua agenda é bem corrida também, Que bem isso. concorrida. Não, Palmeiras, a hora que entra Palmeiras, opa, já joga lá pra cima. Palmeiras é prioridade. Não, mas foi um papo legal, pô. A gente Foi, conseguiu foi. falar de culinária, gastronomia, administração, reality show, Sim, programa de TV. Né? Tem até um momento filosófico ali e tal. Luizão- E tudo mais, né? Luizão A gente vai Luizão mostrando, né, cultura, Gil, que a pra gente- caramba, a gente conta tá louco. coisa aqui e tal. Tá com o pacote de dados ainda ou tá acabando? Pacote de dados. Não, o HD aqui tem hora que dá uns bugs assim de vez em quando, cara. Às vezes eu me pergunto, ô Gaspa, como é que eu consigo acumular assim tanta coisa, cara? Porque geralmente a gente acumula coisas de um determinado assunto que a gente gosta muito, né? Mas, cara, tipo, lógico, gente, não é, né, fazendo autopropaganda. Mas, cara, às vezes até eu me surpreendo, que eu falo, pô, nem eu lembrava que eu sabia disso aqui, Sim. ou que eu tinha isso aqui ainda na mente e tal. E às vezes me assusta, cara. Me assusta. A hora que você me assustou aqui foi você falando do lateral de 15 anos do PSG, É, chamado Boli. O cara tá de Boli. sacanagem. Não, mas pô. esse aí é porque eu fiz a Youth League. Então Tá. eu fiz jogo do PSG. Eu fiz PSG e Bayern de Munique. Mas quem não sabe que ele fez a Youth League e ouve essas coisas, fala assim, assusta. o cara, esse cara... Mas a gente faz bastante coisa da base aqui e tal. Não, mas é que o Boli me impressionou, cara. Me impressionou, porque, tipo assim, beleza, a Youth League é sub-19. Aham. Aí você fala, puxa a ficha dos caras lá, tudo 19, chega no lateral 15. Não, e o lateral ter 15, né? Porque o atacante, aquela coisa que você fala assim, o cara é um prodígio, um Hendrick da Certo. vida, um Esteve. Agora o lateral lateral direito- Não, o lateral direito tinha 15 e o goleiro tinha 16. Foram os dois que mais me chamaram a atenção, que eu falei assim, caraca, irmão, Novo, como né? assim? E aí você olha o reserva, o goleiro reserva 19, o lateral reserva 19. Você fala, rapaz, o negócio tá bem avançado e tal, né? Mas são experiências que a gente vai acumulando e tal, cara. O HD aqui tem bastante coisa. É isso aí, Luizão. Vou fazer uma Por isso você é a formatação estrela aqui, do cara. Palmeiras Cast. Não, nós somos, né? Todos nós somos aqui. A gente sempre tem que lembrar, né, GG, que nós dois colocamos o rosto aqui na frente, mas, pô, tem uma baita de uma equipe aqui, Sim. sempre, né, que nos dá uma baita sustentação que passa desde o departamento de história, né, com o Galupo, Sim. que traz os detalhes, os números, o pessoal da assessoria, que abastece a gente com informações de atualidades. E aí o pessoal da TV Palmeiras, que também dá todo o respaldo pra gente, o pessoal do marketing que prepara as artes que vão na TV, as coisas comerciais, que ajudam a gente a decorar a sala também com os produtos aqui. Inclusive, Lindíssimo. muitas dessas coisas que vocês veem aqui, né, no nosso cenário, elas estão na Palmeiras Store, com exceção das miniaturas das taças, né? Miniatura ali do Paulista de 93, né? A taça do Palácio dos Bandeirantes, taça da Copa do Brasil e taça da Libertadores. Isso aí você não encontra com tanta facilidade. A taça da Libertadores até tem, mas os outros produtos, mascotes, squeeze, caneca, boné, tudo isso você encontra na Palmeiras Store. Então Sim. a gente tem assim, tem uma baita equipe, né? A engrenagem funcionando, né? Uma baita equipe A nos Canon ajudando também, né? pra gente poder ter toda essa estrutura. Então, e a Canon que equipou Canon. a nossa sala também, exatamente. Sporting Bet. Sporting Bet que botou o nome nessa temporada aí. Palmeiras Pay premiado, que esses dias a mulher ganhou uma televisão lá, né, Luizão? Pois é, né? Olha. E você entregou. Não, e o legal é que o Palmeiras faz essas ações, ô Gaspa, e o que eles têm feito pra entregar o prêmio pra pessoa? Liga pra pessoa e fala, da pessoa daqui de São Paulo, né? Fala assim, ó, a gente tá te convidando pra você vir assistir um jogo aqui e tal, no sofá, etc. Beleza, então a pessoa sai de casa e ela vem achando que ela foi assistir o jogo. Tá bom, tá lá no sofazinho, esperando começar o jogo, no aquecimento alguém chama e arruma uma história. Fala que o seu Avante não deu certo, ou sua facial não funcionou, você já fica apreensivo. Ah, é? Aí daqui a pouco do nada alguém fala assim, não, a gente chamou aqui porque, pô, tu ganhou uma televisão de 50 e tantos polegadas, ganhou um carro, ganhou uma moto. Legal. A pessoa fica assim, Caralho. E o Jailson entregou pra ela, hein? Mentira.
Ela ficou sem entender o que tava acontecendo, mas levou pra casa uma TV de 58 polegadas, cara. Ele levou na lomba? Ah, eu não sei como que ela levou. Falou agora, que foi de carro, né? Então. Falou que ia levar de carro. Até falei que eu também queria uma, né? Sim. Acho que nem na minha casa nem cabe, mas... Não, mas o carro eu quero. Mas vale a pena relembrar o Avante premiado também, pra galera se associar ao sócio Avante, né? avantepalmeiras.com.br, planos a partir de R$ 9,99 e você pagando a sua mensalidade sempre em dia, tem um número para você concorrer, os sorteios são bimestrais. E assim, nesse primeiro sorteio teve a TV e alguns outros prêmios, mas ó, tem apartamento, tem carro, tem moto, tem smartphone. Até apartamento? Até apartamento, irmão. Tô Pensou? falando, olha lá, o Gaspa já, ó. Caraca, eu nunca paga ganhei 10 nada. Paga 10 conto por mês, Aí, ó. você ganha a casa. Ô, louco. Um apartamento. Daí, ó, uma gama Pô, de o prêmios. meu é diamante, pô. Tá aí, uma gama de prêmios. Seu plano é diamante? É. Já tá automaticamente concorrendo. Aí, nem sabia, tá vendo? Automaticamente concorrendo aí. Fica esperto nas vou ficar de olho notificações lá. aí. Pois é, pra mais Mas aí se eu informações. ganhar, eu divido com os outros dois que estão comigo? Ou vai por nome? Não, quem é o principal? Eu. Você. Ah. Você. Alô, Igão, Emílio, toma essa. Lógico, né? Você é o principal. Então é você, é o seu CPF ali, né? E aí, a galera que tiver dúvidas, avantepalmeiras.com.br, o regulamento tá todinho lá. Último recadinho, vai pingar um QR Code do Palmeiras App para você baixar o aplicativo do Palmeiras, poder se informar de tudo sobre o universo do Verdão, ficha técnica dos atletas, do profissional, da base, do feminino, tabela com todos os jogos, texto dos títulos conquistados recentes e antigos, tem também informações sobre a base, as competições disputadas fora do país, assim, uma infinidade de coisas para você lá no aplicativo do Palmeiras. Então o QR Code está na tela, mira o smartphone e baixe agora mesmo. Agradecer mais uma vez o Gaspa por ter vindo bater esse papo com a gente aqui. Prazer enorme. Encerrando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra. Valeu. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.